Boa noite, amigos e seguidores do Facebook. Hoje estou aqui com o 46º entrevistado, vereador Ribeirão. Queria agradecer a oportunidade, viu, Ribeirão? Você vindo até o Chama no 12. Meu muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado aí, pode ficar à vontade aí, Ribeiro. Eu que agradeço você, parabenizo pelo trabalho que você faz, essa oportunidade aí de falar com os eleitores e dizer que com certeza será uma conversa bem produtiva. Então vamos lá então. Vamos lá aí para a primeira pergunta, Ribeirão. Chama no 12, hein? Quem é o Antônio Alves de Souza e o vereador Ribeirão? Quais as diferenças do ser humano Antônio Luiz Alves de Souza e do político Ribeirão? Antônio Alves de Souza é um cidadão pobre que nasceu em Minas Gerais, calçou sapato com 12 anos de idade, mudou para Ribeirão Preto aos 12 anos e com 26 anos mudei para Tupã. Aqui vim como empresário, inicialmente como empregado e depois empresário, e posteriormente, por incentivo de alguns amigos da cidade, me convenceram a entrar na política. Assim como todo cidadão, não gostava de política, mas achavam que eu deveria sair para a política, porque a gente era envolvido, gerando emprego, era envolvido no esporte, e aí com minha empresa patrocinava vários times de futebol, e amigos falaram: Ribeirão, você tem que entrar na política, política precisa de pessoas dinâmicas. E através desses amigos eu fui candidato pela primeira vez em 1992 e fui eleito no meu primeiro mandato e assumi em 93. Portanto, a partir de janeiro de 93 eu virei o Ribeirão político e não deixei de ser o Antônio Alves de Souza empresário, que sou empresário até hoje. Tenho duas empresas e às vezes as pessoas confundem. Eu sou político há tanto tempo, eles acham que minha profissão é política. Minha profissão não é política, eu estou político. Política tem mandato e a minha vida continua. Eu tenho duas empresas e trabalho desde os 7 anos de idade. Então, como eu era muito pobre, trabalho desde criança. Comecei como engraxate, depois fui trabalhando em todo tipo de serviço, até um dia virar o dono do meu próprio negócio. E aí, virei político e sou muito grato à população de Tupã, de eu estar morando aqui apenas há 6 anos e eles me elegerem pela primeira vez vereador. Fui candidato, fiz minha proposta e a população de Tupã aprovou minhas propostas e eu tenho certeza que dei conta de trazer resultados positivos, até porque me elegeram depois disso mais 7 vezes. É isso aí, ó. Tá aí a Maria Aparecida Pazinha, boa noite, chama no 12. O Dair Virto, famoso tragédia aí também, ó. Chama aí, todo mundo tá entrando aí. Vamos aí pra segunda pergunta, Ribeirão. Ribeirão, hoje, por que Tupã não consegue trazer grandes indústrias para a geração de empregos? Quais são os obstáculos que impedem das indústrias de vir instalar em Tupã no seu ponto de vista? Bem, são dois problemas principais. Seja bem franco e bem claro. O primeiro problema é de logística. Nós estamos numa região que ele não é entroncamento de nada. Por exemplo, Tupã é um corredor que morria até recentemente lá na cidade de Paulicéia e não tinha nem sequer ponte para atravessar o rio. Então a logística era muito ruim para os grandes empresários vir para Tupã. Já Marília, que tem a mesma idade de Tupã, tem um entroncamento da BR-153 que corta o Brasil, então lá tem entroncamento de todas as cidades vizinhas. Você pega Rio Preto, você pega Bauru, você pega Ourinhos, enfim, ela é cortada pela SP-294, pela SP-333 e também pela BR-153. Então o primeiro problema é logística. Então tudo é mais difícil para Tupã em relação a atrair empresários para Tupã. Esse é o primeiro motivo. O segundo, eu entendo que faltou habilidade política ao longo do tempo e um pouco mais de bairrismo do tupanense. Nós aqui em Tupã, se você pegar a história de Tupã, nós temos 92 anos, fez 93 agora, e tivemos apenas 2 deputados até hoje estadual. Nunca tivemos um deputado federal. Então você mostra que não há aquela defesa calorosa dos interesses da nossa cidade. Quando você vai para a urna, as pessoas preferem votar em qualquer um, menos no tupanense. Eu vejo que Tupã não se une na política.
não se une para buscar deputados, não se une pelo interesse futuro e não se une também quando alguém ganha eleição. Então aqui sempre houve uma divisão. Quando um ganha eleição, e eu quero aqui reportar a disputa mais longa que houve, de 20 anos, era Jesus ou Carlão. O que significava isso? Quando um estava no poder, o outro atrapalhava, e quando o outro entrava para o poder, esse um que estava volta a atrapalhar. Então sempre houve uma divisão. A divisão na política não presta, não ajuda, e com isso a nossa cidade foi ficando para trás. Nós não temos representação política. Por exemplo, o governador de São Paulo, quando vai fazer um projeto para o interior de São Paulo, vamos imaginar qualquer item, uma creche. O governador resolve fazer 200 creches. Aí na hora de decidir, Tupã talvez seja onde que precisa. Mas na hora dele decidir, mas Tupã não tem deputado, vamos atender Marília, porque Marília tem. Vamos atender Dracena, porque Dracena tem. Vamos atender Prudente, porque Prudente tem. Vamos atender Araçatuba, e com isso a gente vai ficando para trás. É só se analisar os trevos de Tupã. A nossa estrada aqui é uma das poucas cidades que não tem trevos bonitos, que não tem segurança para as pessoas. Então acho que acima de tudo precisava ter um pouco mais de amor a Tupã. Eu não nasci em Tupã, escolhi Tupã para ser minha cidade, luto por ela, mas eu acho que há uma grande falha dos tupaenses quando se trata de defender os interesses de Tupã. Isso eu digo político e pessoas, porque ninguém é político sozinho, precisa do voto. Então eu acho que essa mudança de atitude do tupaense, esse bairrismo, tinha que voltar a florir nas pessoas para que a gente pudesse ter um interesse maior, que é o coletivo e não o individual. Então, quando você percebe que em 93 anos nós tivemos 2 deputados, 4 anos cada um, significa que nós não temos representação lá em Brasília e nem lá em São Paulo. Só vinha deputado de fora, né, Ribeirão? Né, o povo votava em deputados de fora, né? Eu até entendo em votar deputados de fora, quando você não tem um candidato da cidade. Mas quando tem da cidade, eu acho que é importante ter a união. Primeiro, quero aqui até usar uma cidade que desenvolveu mais do que nós, que tem mais ou menos o mesmo parâmetro, que é a cidade de Votuporanga, que é um exemplo para o estado de São Paulo. Votuporanga, um prefeito à época, aliás, hoje, presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, ele reuniu os 20 maiores empresários da cidade de Votuporanga e disse: vamos fazer um projeto para desenvolver Votuporanga? Vamos. Primeiro vamos eleger um prefeito e vamos unir todo mundo para ajudar o prefeito. Depois nós vamos eleger deputado, todos vamos estar juntos para isso. Ele foi escolhido pelo grupo, ele foi eleito prefeito, foi reeleito prefeito, e em seguida ele se lançou candidato a deputado estadual, e esse mesmo grupo, além de era um grupo de 20 empresários, mas foi aumentando, e lá existe um bairrismo. E Votuporanga, com isso, hoje tem faculdade de medicina, lá tem uma cidade arrumada, investimento, tem shopping, tem um monte de coisa, e lá era menor que Tupã. Isso mostra, assim, há um interesse de pessoas influentes em fazer a sua cidade ser importante. O que nós não podemos ter em Tupã é pessoas influentes em Tupã falando mal de Tupã. Isso não ajuda ninguém. É preciso ter mais união e amor pela cidade. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Eu não nasci em Tupã. Tupã foi escolhida para eu viver. Então aqui é a cidade que eu escolhi. Então eu tenho prazer de morar em Tupã. Sou agradecido à população, mas eu acho que falta em Tupã, no quesito que você perguntou, o desenvolvimento passa muito pela união do povo. E essa união começa pela população, pelos políticos e pelas atitudes. E isso é o que precisa acontecer em Tupã ao longo do tempo. Ô Ribeirão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da gestão hoje? Fala para mim. Bom, seja bem claro, da gestão. O que falta? Você falando de geração de emprego, de grandes empresas, a última grande empresa que veio para Tupã foi o que trouxe, que é o frigorífico. O frigorífico, nós salvamos ele para ter 185 empregados, eles já tinham perdido o emprego, hoje tem 550 empregados. Isso é muito importante para a cidade. A gestão hoje do Caio, eu acho que o Caio é um bom rapaz, um bom menino, mas eu acho que precisava de mais união com todos os políticos. Ele é muito individualista. Eu vejo o Caio assim como uma pessoa muito centralizadora. Isso é bom e é ruim. É ruim porque, sendo centralizador, às vezes deixa de ouvir várias opiniões que poderiam melhorar a cidade. Entendi. É uma situação assim. O poder, quando o cidadão pega o poder, ele tem que entender que o poder não é dele, foi lhe concedido. E para isso ele tem que ouvir as pessoas. Então eu acho que o Caio é uma boa pessoa,
mas na gestão eu acho que ele é muito centralizador e isso atrapalha o seu governo. É isso aí, ó, chamando no 12, hein? Vamos aí, vamos, ó, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, tá? Ribeirão tá aí para responder, viu, Dair? Tá aí, Maria Pazinha. O Dair Virto, verdade, precisamos mais união politicamente. É isso aí, ó, Dair aí, ó, David Castro, na década de 60, Tupã teve Jamil Assuf, do Alibe, em nome do trevo principal, por 4 mandatos, deputado estadual. Foi, então, lembrando desse pedaço, os dois únicos deputados que nós tivemos foi o Jamil do Alibe e o Carlos Messa. A época que o Jamil do Alibe foi deputado, foi o período em que Tupã mais cresceu de todos os tempos. Aliás, naquele período, o Davi, que conhece a cidade inteira e a história de Tupã, foi o período que Tupã foi uma das cidades que mais desenvolveu no Brasil. Isso mostra a diferença que faz a presença de um voto na Assembleia com um deputado. Então, o Jamil do Alibe foi muito importante para Tupã, porque ele realmente é uma data muito antiga, muito antes de eu chegar em Tupã, mas a história está escrita pelas atitudes e pelo aquilo que aconteceu. Então, Davi, um abraço para você. O Davi é uma Barça ambulante de Tupã, ele sabe tudo de Tupã. Aí, ó, Davi, tá vendo? É isso aí, ó. Vamos aí para terceira pergunta, Ribeirão. Ribeirão, você como um dos mais experientes políticos da nossa cidade e região, o que você acha poderia ser feito em nossa cidade para melhorar a nossa cidade? Em termos emprego, saúde, educação, segurança e lazer. Bom, são assuntos diversos que você está falando e isso aí vem de encontro a muitas atitudes que eu já tomei como vereador. Em 1998, eu ainda vereador, eu fiz 2 projetos enormes para Tupã. A abertura de um frigorífico fechado, que está funcionando até hoje, já fazem 23 anos que está funcionando. À época, os políticos, inclusive, diziam que isso era tudo conversa fiada, a falta de união. Isso aí era jogo político, e aí ia fechar no ano seguinte, e faz 23 anos que nós exportamos carne para o mundo, geramos emprego em Tupã e faz o desenvolvimento. Naquele mesmo ano, eu descobri, através de, lá dentro da Assembleia Legislativa, que eu fui para lá, passei um dia dentro da biblioteca da Assembleia, eu queria entender por que algumas cidades do estado de São Paulo eram instâncias turísticas e outras não. Aí eu descobri que tinha que ter, primeiro, um motivo para ela virar, e segundo, o desejo político de fazer. E naquela oportunidade, nós tínhamos um deputado que teve 10.500 votos aqui em Tupã, e ele é de São Paulo, é desaparecido, e ele era líder do governo. Então eu falei, poxa vida, o momento é esse. Nós temos lá um líder do governo que foi o mais votado da nossa cidade, e eu fui ler como que faz para virar instância turística. Aí eu descobri, são vários os motivos, águas termais, água mineral, uma série de fatores, área comercial. Aí eu descobri que tinha água termal. E as últimas cidades que viraram instância turística foi Paraguaçu Paulista e depois, por último, Ilha Solteira, que tem lá uma represa que é uma hidrelétrica. Eu entrei, comecei a ler aquilo, falei, puxa vida, aqui está o nosso caminho. Foi quando eu fui procurar a Sabesp, que nós temos uma água no nosso subsolo de 54 graus, que nós deveríamos fazer um termas e que desse termas nós podíamos virar instância turística. Eu tinha 2 objetivos ali. O termas geraria emprego e geraria lazer para a população. E nós teríamos um motivo indiscutível, que nós podíamos ser uma instância turística. E daí comecei a fazer esse trabalho e nós conseguimos em 2003 transformar instância turística. Com a ajuda do Edson Aparecido, que fez o projeto, com a ajuda do Manuel Gaspar, que era um prefeito arrojado e compartilhava com a gente das nossas iniciativas. Quando eu cheguei, ele falou, Mané, vamos fazer isso. Ribeirão, você está louco, mas se você está acreditando, pode confiar, eu vou te ajudar. Quer dizer, mesmo achando que não dava certo, ele concordou. E aí nós fizemos esse trabalho, virando instância turística em 2003. Isso significa dizer, faz 20 anos que nós viramos instância turística. 20 anos vezes 3 milhões por ano, dá 60 milhões de investimento. Esse é o dinheiro que nós recebemos por essa atitude que eu tive na época. Infelizmente foi muito mal usado esse dinheiro. Por exemplo, o teatro, que até hoje não está pronto, tem dinheiro de instância turística.
A praça do estádio, lá onde faz a alimentação, é dinheiro do turismo, não foi feito até hoje. O Parque do Índio, o ex-prefeito Ricardo destinou dinheiro para lá perto da Exafite, até hoje não virou. Então, foi muito mal usado o dinheiro, mas o dinheiro veio. E muitos foram perdidos por falta de eficiência nas gestões de executar. O único lugar que a gente pode o que aconteceu com o dinheiro de São Suíço? É o Parque do Atleta, que está funcionando, e o resto foi investido em asfalto da malha viária de Tupã. Tudo isso por uma atitude que a gente fez. Aí a pessoa fala, mas o Ribeirão fala disso. Bom, mas vamos imaginar que de 15 vereadores, cada um fizesse uma atitude como essa, nós era maior que Bauru. É que sozinho realmente às vezes é difícil. Ô Ribeirão, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Termas não foi para frente? O Caltri está parado? Bem lembrado. O Caltri também é verba do turismo e está lá. Faz, não faz. O que acontece é o seguinte, eu entendo que a prefeitura não pode fazer um clube. A prefeitura, ela não dá conta de cuidar do clube. Não é do Tupã, não, nenhuma. Eu não conheço uma prefeitura que cuida de clube. Porque ela tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da moradia, tem que cuidar da infraestrutura, tem que cuidar de tudo, do idoso, da criança, da creche. Então não pode cuidar de clube. E clube é uma coisa que hoje no Brasil está fechando até os particulares. Porque antigamente todo mundo era chique para o clube. E agora cada um tem uma piscininha em casa, cada um quer ficar com a sua família, na casa de um amigo, e os clubes estão sendo abandonados. A menos que é um clube de corporativo, como é o caso dos comerciários, como é o caso do SESI, e são clubes que têm faturamento para manter. A Prefeitura de Tupã está investindo no Caltri. Eu tive uma reunião semana passada com o prefeito e disse, Caio, eu era um dos donos do Caltri, nós éramos em 100, nós doamos para a Prefeitura, que eu era sócio dono do clube, não era cotista. Nós tínhamos os 100 que era aqueles que comprou a cota vitalícia. Aí nós doamos para a prefeitura, e eu falei da tribuna da Câmara, nós vamos doar, mas a prefeitura não tem que fazer o clube, ela tem que fazer o quê? Ela tem que licitar, ela tem 7 alqueires para um empreendimento imobiliário, para que esse empreendimento possa explorar comercialmente os terrenos, as casas que eles produzirem e o clube ser aberto para a população. Essa é a forma do público-privado funcionar. Porque imagina você, um clube como o Caltri, quantos funcionários a prefeitura tem que pôr lá para ter um clube limpo e organizado? Quanto vai gastar de material de limpeza? Quanto vai gastar de energia? Está sobrando dinheiro na prefeitura para fazer isso? Então não dá para fazer. Se a iniciativa privada fizer, ela vai vender terreno, vai construir casas de campo, vai fazer chalés para alugar, então ela passa a ter receita. A prefeitura não pode cobrar da população. Então, então nunca vai existir isso daí. Não, eu disse não, você acha? Eu disse para o Caio semana passada que ele deveria parar com essa obra que está com dinheiro do turismo para ser investido lá e terceirizar, abrir uma licitação para ver se alguém pega um Termas para tocar. A contrapartida seria, o clube é de toda a população, pode entrar todo mundo, desde que seja dentro de uma regra que o clube vai estabelecer. Não precisa pagar na portaria. Mas eles podem lotear, vender terreno, casas de campo, fazer chalés para alugar para quem quiser. Então, eles iriam explorar a área comercial, explorar restaurante, explorar sorveteria e a entrada seria gratuita. Aí sim, a prefeitura não pagou nada pelo Caltri. Aqueles 7 alqueires foi doado. Eu fui um dos doadores. Então, essa é a forma correta de fazer. Ou a iniciativa privada compra e faz, ou ela faz parceria e toca. Olímpia, funciona por quê? Iniciativa privada. Se você for passar lá um dia, você vai pagar em torno de R$80 por dia. Você passar o dia no clube, ainda vai consumir lá dentro. Então isso faz a coisa acontecer. Não tem milagre. Não dá para você tocar um clube e falar que não vai gastar. Você vai gastar. Pois se a população já reclama que a saúde está ruim e falta remédio, falta isso, como é que você vai tocar um clube? Então, a prioridade é a saúde, né, Ribeirão? Não é questão de prioridade, é questão de obrigação. É obrigação da prefeitura atender a saúde, a educação, o saneamento, a infraestrutura, o turismo, o lazer. Estimular. Agora, tocar, tem sim. Até porque um prefeito vai e faz o clube, o outro quer mudar a norma, acabou com tudo. Então isso não dá para ter. Quando o Termas veio para Tupã e não deu certo, uma empresa privada que veio, inclusive é a mesma que fez Paraguaçu, é a mesma que fez Epitácio, e nós fomos atrás que eles abriram Tupã. Não deu certo porque o cidadão quebrou. Nós não somos obrigados a dar dinheiro para ele. Ele quebrou
e foi embora. Mas quando ele quebrou, nós já tínhamos recebido o título de instância turística. Para o cidadão que está nos assistindo entender, quando nós viramos instância turística, era 67 cidades. Agora aumentou 3. Olímpia, porque tem um parque aquático, Brotas, que tem o turismo rural, e Jaguariúna, que tem a tradição do rodeio. Então, hoje são 70 cidades de 645 que é a instância turística. Então, veja bem, é uma história que Tupã está no privilégio de receber dinheiro, mas entendo que o dinheiro do turismo está sendo muito mal usado, não é pelo CAI, por todos os prefeitos que passaram, não tem um planejamento de execução. Então, a maior parte do dinheiro que veio do turismo foi feito asfalto e recape das ruas. Quer dizer, quando nós poderíamos ter feito pontos turísticos, âncora para receber alguém, fazer, por exemplo, uma grande roda gigante, fazer alguma coisa que o povo queira vir para Tupã. Então nós temos que pensar em fazer uma grande pista de skate. Vamos fazer uma pista oficial de skate para nós participar do torneio nacional de skate. Um exemplo é para trazer gente para cá, o turismo é para isso. Então essa é a forma de fazer. Alguém pode dizer, mas por que o Ribeirão está falando e não faz? Porque eu não sou prefeito, sou vereador. Eu viabilizo, eu busco, eu incentivo, eu peço, eu vou nos deputados buscar, eu vou nos secretários, eu vou nos ministros. Não tem porta fechada para mim, graças a Deus. Mas, Ribeirão, você estava falando do frigorífico. Como que você conseguiu trazer o frigorífico? Qual que foi essa ideia? Fala para mim. Que faz quantos anos? A ideia minha era simples. Algumas coisas me incomodavam quando eu virei político. Uma delas incomoda parcialmente até hoje, que é o Mercadão. A outra era ver um frigorífico daquele tamanho fechado e depois acoplado fechado. São coisas que me incomodam. Eu acho que o poder público, ele não pode pegar dinheiro público lá, mas ele pode fazer gestões e motivar pessoas a fazer. Quando o frigorífico estava 2 anos fechado, eu quero aqui agradecer o empenho do juiz à época, o doutor Edmar Siciliati, porque ele acreditou naquilo que eu falei para ele. Porque ele poderia falar assim, não concordo com isso e acabou. Eu quero aqui até fazer uma homenagem à sua família que ele já nos deixou. Tínhamos naquela época 185 ações trabalhistas que queriam receber do frigorífico e o frigorífico estava fechado. Resultado, se está fechado, quebrado, não tem como pagar. Então eu pensei, só tem um jeito de resolver isso. Procurei o prefeito à época, Manuel Gaspar, e disse, Manuel, vou fazer uma ação para reabrir o frigorífico. O Manuel falou, Ribeirão, você está louco. Você está louco, é muito difícil, isso é quase impossível. Uma massa falida devendo 20 milhões de reais, como é que você vai abrir um frigorífico nessa situação? Eu falei, o mais difícil, Manuel, foi quem fez o frigorífico, que era que homenagear a família Borsari, que à época eram os proprietários, e se não fosse eles, não tínhamos essa sequência. Mas o frigorífico fechou, a época faliu, e nós tínhamos que arrumar uma solução. A solução que eu arrumei foi simples. Eu procurei os 185 funcionários e fiz 2 reuniões com os sindicatos, os presidentes do sindicato da área de alimentação, e propus para eles, vocês topam pegar o emprego de volta em troca do emprego, comprar o frigorífico e vender para alguém tocar? Logicamente todo mundo falou, não, é lógico que nós topamos, nós queremos um emprego. Tá, todo mundo sem dinheiro. Mas de qualquer forma, eu fiz uma reunião, fiz 2, fiz 3, mas fui falar com o doutor Siciliati. Doutor, eu preciso um favor do senhor. Qual é o favor? Eu quero reabrir o frigorífico. Você está louco? Eu nunca vi abrir um frigorífico falido. Eu falei, então, mas aqui nós dá conta se o senhor ajudar. Ele falou, mas o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor abra um leilão do frigorífico, os empregados vão comprar o frigorífico. Ele falou, Ribeirão, não posso fazer isso. Eu falei, por que, doutor? Porque os empregados têm 1 milhão para receber, não dá para pagar o frigorífico válido. Eu falei, doutor, o senhor está falando uma coisa e eu não estou fazendo nada de errado, só quero que o senhor abra. Se tiver algum embargo, eu resolvo, eu vou atrás, eu negocio, eu vou arrumar quem compra, eu resolvo. Eu só quero que o senhor cumpra a lei, faça nada fora da lei. E ele falou, rapaz, eu gostei de você, eu vou fazer. E fez. Fui atrás de um Vadão, que era do meu partido, não o conhecia, mas fiz pesquisa e descobri que ele tinha um frigorífico lá em Feira do Oeste. Liguei para ele, falei, Vadão, tem um frigorífico aqui, eu vendo ele para você por 500 mil reais. Se você vier abrir ele aqui e funcionar. Ele falou, mas o frigorífico Sastre? Eu falei, esse mesmo. Eu já conheço o frigorífico. Quer dizer, conhecia, faz tempo que eu não vou aí. Tá fechado, né? Tá. Eu falei, ainda tem alguma pedra lá ou já acabou com tudo? Eu falei, não. O Manuel Gaspar botou uns guardas lá para ninguém destruir. Que era o prefeito da época.
Aí ele falou, eu vou ir ver. Você me busca no aeroporto? Eu fui no aeroporto, busquei, mostrei o frigorífico. Ele falou, mas você não vai dar conta de fazer esse negócio? Eu falei, mas essa não é a parte sua. A parte sua é dizer, eu compro. Eu dou emprego de volta, o resto deixa que eu resolvo. E foi assim que eu fiz. Demorou 8 meses para encurtar a história. Fiz várias reuniões. Fizemos cada funcionário assinar um documento que compraria a parte, que venderia para o Vadão. E o Vadão abriria o frigorífico e daria emprego para aqueles que quisessem trabalhar. A garantia do emprego estava correta. O que não estava era a garantia de permanecer trabalhando. Para trabalhar, tinha que ser bom de serviço. E foi assim que foi feito. E tem vários detalhes que ele pula. Abrimos o frigorífico. O doutor Ciciliati abriu o leilão, os funcionários comprou, vendeu para o Vadão. Quem quis trabalhar, foi trabalhar. À época, nós estávamos tentando salvar 185 empregos. Graças a Deus, hoje tem 550. Só dentro da planta. Fora os empregos indiretos que geram. Que tem transporte, que tem exportação, que tem um monte de benefícios que a gente não tem como dizer quantos são. De carteira assinada tem 550. É a maior empresa empregadora de Tupã e ela não existia. Então isso daí é vontade política de fazer e ter cobertura. O prefeito Manuel Gaspar me deu cobertura. Porque assim, ele fala, não, eu não vou me envolver nisso. Ele me desestimulava. Eu fiz todo o trabalho, mas eu tive a participação importante do judiciário, do executivo e também dos funcionários que foram me ajudar, montaram uma comissão para andar comigo. Eu tive que viajar, fui a Campo Grande, fui a São Paulo pegar assinatura, que o juiz queria assinatura de todo mundo, e eu fiz todo o trabalho. Então eu traduzo isso como vontade política. Se você tem vontade política e tem alguém que te ajuda, você consegue fazer as coisas. É isso aí, ó. Tem bastante aí. César Besouro, boa noite. Marcelo também aí. Tem algum comentário aí? Da população. Tem perguntas. Tem perguntas? Pode fazer uma pergunta aí. Marcelo Campos. Marcelo Campos? Isso. Boa noite, Matheus. Queria que você perguntasse para o Ribeirão por que o pessoal que fez o evento da Isapit não contratou pessoas da cidade. Acho que ele deve estar se referindo à contratação de segurança. Isso. Segurança. Fala aí, Ribeirão. A gente aí. Bem, Marcelo, na verdade eu não participei da comissão da Isapit, eu não tenho todas as informações. A única informação que eu tenho é que foi feita uma parceria entre prefeitura, sindicato e Cabildo de Eventos. Algumas obrigações ficou para a prefeitura e algumas obrigações ficou para o Cabildo de Eventos. E pelo que eu ouvi dizer, não tenho informação, não participei, a parte de contratação de segurança ficou para Cabildo de Eventos e não prefeitura. Porque se fosse prefeitura, a prefeitura tem um contrato com seguranças de Tupã, que é a empresa de Tupã, logicamente contrataria. Mas se ficou para o Cabildo de Eventos, nós não temos como, eu digo nós, eu não participei, mas a prefeitura não tinha como exigir dele que fizesse a contratação através de quem ele quisesse, porque na verdade a empresa foi contratada e eu não sei a negociação qual foi feita, mas acho que era uma obrigação do Cabildo de Eventos e ele teria liberdade de contratar quem ele quisesse. O pessoal daqui também, né, prestigiar, né, a segurança daqui também, seria né? o ideal, eu né? falei agora há pouco sobre a união da cidade, seria o ideal, mas eu como não participei, eu não posso precisar os motivos pelos quais foi feito assim. Até porque só fui um dia na Isapit. Eu também, só fui um dia e teve um negócio também, não tive aquele espaço, né, do Chama no 12, então... Mas tá bom, vamos lá. O Dair Virto pergunta pro Ribeirão se ele vai voltar com o rodeio lá da Zona Leste. Dair. É o famoso Tragédia, patrocinador oficial do Chama no 12, hein? Ô Dair, um abraço para você. O Dair foi um dos responsáveis de eu ter virado vereador a primeira vez, né? Olha. Porque eu, em 1992, quando eu decidi que seria candidato, o Dair falou para mim assim, ele, o Jair Convento e mais um grupo de amigos, eles faziam o rodeio da Zona Leste beneficente. Aí era ruim que sempre cobrar entrada na portaria. Aí ele falou assim, Ribeirão, nós só vamos te apoiar se você ajudar a prefeitura a fazer, pagar o rodeio da Leste e fazer aberto para a população. E ele foi um dos que me motivou a ser candidato, me ajudou, votou em mim, e nós fomos candidatos, ganhamos a eleição, aceitei com o Jesus Guimarães, falei, Jesus, eu tenho um compromisso com o rodeio da Zona Leste, com o povo da Zona Leste, com o povo de Tupã.
Você vai pagar o rodeio, a comissão faz de portão aberto para todo mundo. E aí começou, em 93, o primeiro rodeio aberto da Zona Leste, onde o Odair, juntamente com o seu pessoal, Jair Convence, saudoso, deixou um abraço para sua família, fazia um rodeio que aquilo ali bombava, ali onde é o Varejão Gaspar, aquilo ali lotava de gente, e aí era uma festa só, até porque a primeira festa que eu fiz, quando Jesus foi comigo na abertura, foi em Ribeirão, que tinha 200 pessoas, aqui tem mais de 12 mil, mas era muita gente, porque de graça, a população precisa do trabalho, mas precisa do lazer. Então, daí, eu acho que está passando a hora da Zona Leste voltar a ter rodeio, até porque em 2013 nós fizemos lá a festa junina, lá perto, lá em cima, perto da Aníbal da Vole, lá no IML, foi uma festa enorme, onde nós fizemos lá a Tupã Junina, fizemos um rodeio e lotou de gente. O povo adora festa, o povo adora lazer, porque o trabalhador em especial, ele trabalha de segunda a sábado, e quando ele tem uma festinha para ir, é o lazer que ele tem, porque ele não tem como viajar e passear, então ele tem que ter lazer. Então, conte comigo para que a gente possa voltar a ter esse rodeio na Zona Leste. Faz aí, Odair, faz um desafio pro Ribeirão aí, ó. Chama ele no 12 aí, ó. Fazer um rodeio ali, ó. Vai, Odair. Chama no 12, Odair. Tamo aí, ó. Alexandre Vinícius Tiardelli, o Alexandre Atacadão das Tripas. Opa! Parabéns, meu amigo Ribeirão. Esse aí já me ajudou um dia. Sou grato pela sua vida. É Alexandre? É o Alexandre, Tacadão das Tripas. Ele é meu patrocinador oficial também. Alexandre, boa noite para você. Primeiro é o seguinte, o que eu fiz por você nada mais é do que a minha obrigação. O Alexandre estava com um problema lá, ele é um gerador de emprego, um trabalhador, e ele estava com um problema de legalização da instalação do seu empreendimento, e eu fui chamado por ele, estive presente, fui lá, e nada mais fiz que a minha obrigação. É obrigação do poder público ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, porque é ele que gera emprego. Então, eu fiz lá com todo prazer, e pode contar comigo, Alexandre, o que você precisar dentro do seu empreendimento. Eu acho que tanto o vereador como o prefeito, nós não fazemos isso para ajudar, é nossa obrigação fazer, é o nosso dever, fazer o desenvolvimento da cidade. E você, como muitos pequenos empresários que começou, que está crescendo, como você já está crescendo, é vocês que fazem a diferença no Brasil. Não é o presidente da República, não é governador, é o empreendedor. É aquele que gera 2, 3, 4, 10 empregos, que é 90% dos empregos gerados no Brasil é pelo pequeno e microempresário no Brasil. É isso aí, ó. Tá aí, ó. Odair Vitor, tá feito o desafio. Vamos fazer o rodeio o ano que vem. Topa, Ribeirão? Vamos trabalhar, vamos discutir daí. Nós temos que reunir uma turma aí para a gente poder motivar todo mundo. Eu falei agora há pouco sobre união. É a união que faz a diferença. Aí, ó. Mandou em cima, na lata aí, ó. Alexandre também, parabéns. Vamos aí para a quarta pergunta, Ribeirão. Ribeirão, o número de vereadores na nossa cidade, você acha o suficiente ou você acha que deveria ter mais ou menos vereadores em Tupã? E por quê? Bom, eu vou dar uma explicação do que é, do que eu acho, e depois vou dizer o que aconteceu. Certo. Primeiro, quando se criou câmaras de vereadores no Brasil, pela Constituição brasileira, é para ter o máximo de representação da sociedade. Por quê? O que é uma Câmara de Vereadores? Você elege o prefeito, contrata os seus secretários e faz o serviço. E qual é a função do vereador? Está na Constituição: fiscalizar e legislar. Então, quanto mais gente tiver condição de fiscalizar, melhor para a sociedade. Diferentemente do entendimento de muitos. Mas não precisa de vereador para nada, porque está gastando dinheiro público. Bom, imagine então se tivesse só o prefeito, como é que seria? Então, é preciso ter os vereadores. Essa questão da quantidade, Tupã tem a quantidade que está na Constituição. A proporção de um vereador, nós temos 65 habitantes e o número exato é 15. Arco-Íris tem 9, que é o mínimo. Então nós estamos no limite que está. Isso não quer dizer que não possa ter menos. Então eu disse por que eu acho que é importante ter os vereadores. A quantidade talvez não seja o mais importante. O mais importante é a representação e a fiscalização. E também, que não está na Constituição, o vereador não pode só fiscalizar e legislar. A população não aceita mais só isso. A população espera que o vereador
vá buscar recursos para o município, como por exemplo, só esse ano eu busquei do Guilherme Mussi 200 para a saúde, mais 100 para a saúde esse ano, tá? Mais 200 para a PAI, mais 200 para a infraestrutura, só de um deputado 900. Busquei com Adalberto Freitas mais 350 para a saúde, com Fausto Pinato mais 250 para asfalto, recap, e com Alexandre Frota mais 1 milhão. Esse 1 milhão e mais 200 do Múcio é o que vai recapear aqui o Jardim Nossa Senhora de Fátima, que o projeto já está pronto. É 1 milhão e 200 para recapear todo esse bairro aqui do Nossa Senhora de Fátima. Assim como no passado eu arrumei dinheiro para recapear toda a Vila Marajoara. Então você imagina que se um vereador, além de legislar e fiscalizar, buscar resultados para a cidade, ele é muito importante, porque ele traz muito mais do que ele dá de despesa. Por exemplo, rapidamente, só desse ano, eu consegui 2 verbas de melhor caminho de 1 milhão cada uma, para a represa do Sete, que ninguém consegue andar, e na Santa Estela, para escoamento da agricultura, tanto das duas pistas. Então 1 milhão para um, 1 milhão para outro. Esse dinheiro veio do Estado. Ah, mas ele poderia vir, mas tem que ir lá pedir, se não for lá pedir, não vem. Então você pega 2 milhões, aqui ó, só essa listinha aqui dá quase 4 milhões de reais. Certo. Isso é um trabalho que eu fiz. Logicamente tive ajuda de deputado, tive ajuda de prefeito. Porém, quanto ganha um vereador no ano? Matemática rápida, 80 mil reais. Eu trouxe 4 milhões, eu sou barato demais para a prefeitura. Aliás, não sou barato, eu dou lucro para o município. Então, quando o cidadão viaja para passear, é uma coisa. Quando viaja para buscar recursos e traz, o resultado é outro. A pessoa, se todos trouxessem a mesma coisa, a cidade seria outra. É assim que nós temos que pensar. Ao invés de ficar criticando, vai fiscalizar os vereadores. A população, você tem que fiscalizar os vereadores. Nós fiscalizamos o executivo. Escuta, o que o vereador fez? É isso que ele tem que saber. Agora, mas o vereador é bonzinho, o vereador é malvado, isso não resolve nada. Eu sempre digo que o vereador tem que ser produtivo. O eleitor não tem que ver o vereador como se estivesse procurando um genro. Tem que procurar um vereador que dá resultado. Genro é que tem que ser bonzinho. O vereador tem que dar resultado. Se não der resultado, não serve para ser vereador. É assim que eu acho que a população tinha que pensar e começar a agir. Não é só pensar não. Ah, eu não gosto do vereador, mas ele fez, então é nele que eu vou votar. Aquela eu gosto dele, ele fez nada, eu não vou votar. É assim que tem que ser. Porque senão a cidade não vai para frente, o Estado não vai para frente e o país não vai para frente. Ô Ribeirão, deixa eu te fazer uma pergunta. Só completando, Matheus. Tá. Teve um projeto de lei para reduzir os vereadores para 9 na última legislatura. Eu não concordei de baixar para as 9. Por quê? Para 11. Motivo. Qual é o mínimo que a Constituição diz que tem que ser? 9. Aí eu disse isso na tribuna e vou dizer aqui. Eu fiz uma emenda para baixar para 9 e não para 11. Não que eu seja favorável a ter só 9. Eu acho que os 15, se der resultado, é bom para o município. Mas o que eu não aguento é todo ano, de 4 em 4 anos, a mesma lorota de oportunismo de ficar discutindo politicamente o número de vereador. Oportunistas querem, eu vou baixar os vereadores para ganhar a eleição. Mas ele não fala o que ele vai fazer. Essa é a maior obra do vereador, baixar o número de vereador. Então eu propus baixar para 9, porque se baixasse, faltou só um voto, tá? Nunca mais ninguém ia discutir isso. Porque aí não tinha essa especulação a cada 4 anos. Ou então você deixa 15 que está, ou baixa para 9. Não fica no meio termo, não, que é ajeitadinha, não dá certo. Porque 9 é o menor número de vereador permitido por um município no Brasil. Tupã, o máximo é 15. Então, São Paulo é 55, depende do tamanho da cidade. Ribeirão Preto é 21. Então, cada cidade, pela população, tem um número. Eu acho que se todo vereador produzisse um pouco, se nós tivéssemos até 20 era bom, desde que produzisse. Agora, se não produz, não precisa ter vereador mesmo. Entendi. Ribeirão, com tantas... Eu faço assim, ó, essa pergunta para você. Cara, vem tanta verba, mas tanta verba que a gente passamos aí, ó, esses 3, 4 meses aí atrás, sem pediatria, sem médico. O porquê disso, Ribeirão? Fala pra mim, me responde com clareza. Com clareza. Vem tantas verbas, né? Igual que você fala aí que vem, outros falam que vem, né? Me responde por que falta problema na Santa Casa, por que o São Francisco tá fechado, por que não pode abrir tantas verbas que vem? Me explica, Ribeirão. Vou explicar para a população da forma mais simples do mundo. Vocês já viram um hospital particular faltar pediatra? Ninguém vai ver isso. Porque lá quem decide quanto vai pagar é o hospital. Se não tem pediatra,
Ele vai lá e contrata mais caro e bota lá o pediatra lá, porque ele é obrigado a ter. Certo. O problema é que os municípios, primeiro que o salário de médico dos municípios normalmente é baixo. Baixo baseado no que o cara estudou para médico, fez lá 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 ou 4 de residência, para ele poder virar um bom médico. Então ele merece ganhar bem, porque ele salva a vida e ele se qualificou para isso. Aí você pega uma cidade como Tupã, que paga R$ 1.200, R$ 1.300 por 24 horas de trabalho do médico num plantão. Outra cidade vizinha, Valé, paga 1.800, ele vai para a cidade vizinha, não fica aqui. Então é preciso que os municípios façam a reestruturação de carreira, esquece essa história de que todo mundo é igual, que não somos todo mundo, nós somos iguais como gente, como pessoa, como profissão, não dá. Se nós ficar querendo pagar o que paga para o médico aqui, nós não vamos ter médico. Porque o médico vai ter proposta maior de outra cidade. E vai embora. Então, é o valor do trabalho, não é a diferença da pessoa. O valor da profissão, o valor daquele trabalho, ele tem que ser diferenciado. Todos somos iguais, o lixeiro, o médico, todo mundo é igual. Certo. Tem que respeitar todo mundo. Mas na hora de você contratar um médico, ele tem que ser médico, ele tem que ser especialista, e aí você exige um monte de coisa dele, e ele tem que receber algo que lhe conforte para que ele possa trabalhar, senão ele não vai trabalhar. Aqui abre concurso da prefeitura para médico, aparece 4 para fazer concurso. É porque sabe que já paga menos. Exatamente. Por que que eu falo? Aí abre para serviços gerais, aparece 3 mil. Quer dizer, mesmo o salário sendo baixo, uma pessoa que não tem qualificação, ela aceita trabalhar por pouco. Mas o médico tem um monte de outras ofertas. Então nós temos um problema muito sério em relação ao médico. Minha filha é médica, tá? Meu genro é médico. Certo. E tem outro agravante que os médicos vão entender. Hoje, está muito difícil a pessoa se especializar em pediatria. Porque é a profissão que dá mais trabalho para o médico. Ele tem que cuidar da criança, da mãe também e do pai. Porque quando a mãe está com a criança doente, ela não quer saber, ela quer a solução imediatamente. E aí o médico, ele não tem condição de dar solução para tudo a hora que tem. Então, hoje, muito difícil. Na hora da pessoa escolher uma especialização, ela escolher pediatria. Então, falta pediatra no Brasil. Hoje está faltando, porque eles escolhem profissão e dá menos trabalho. Então, isso é uma realidade. Alguém vai ouvir, o Ribeirão está falando besteira, não, eu estou falando o que eu sei. Se alguém souber diferente, a gente pode discutir o assunto. Ô Ribeirão, não custa assim sentar com alguns médicos, assim, reunir, não dá certo também para aumentar esse salário, porque o salário é muito baixo, Ribeirão. Tem que sentar com o prefeito e aumentar o salário. Exatamente, né? Exatamente. Não, eu acho que tem algumas profissões que tem que ser revista salário. Ó, médico, enfermeira, professor, tem que ser mais valorizado. Todas as profissões, nós temos um psicólogo, nós temos um engenheiro, mas essas 3, elas são assim, a necessidade do dia a dia. O enfermeiro e o médico é quando você precisa na urgência. E o professor é para dar a educação das crianças, para que nós tenhamos um Brasil melhor. Então, é preciso pensar com mais carinho nessas profissões e pensar assim, eu vou pagar mais, vou exigir mais também, para nós termos uma cidade melhor. É assim que tem que pensar. Isso chama-se gestão. Então você tem que saber disso. Eu não posso dar porque a lei não permite. Permite. Eu duvido que se mandar lá, e fazer o médico trabalhar também, tá? Mandar um projeto de lei para a Câmara. Nós vamos aumentar o salário para 20 mil para médico em Tupã. Só que ele vai ter que trabalhar. Os vereadores com certeza vão votar favorável. Aí, ó. Agora precisa de alguém pensar e fazer. Porque aí não é nós. O vereador não pode fazer esse projeto de lei. Nós não podemos criar despesa para o executivo. Agora, isso é um planejamento. Então tinha que sentar o pessoal do hospital, porque o que vai acontecer? E aí os hospitais vão reclamar, porque a prefeitura está pagando mais, vai faltar no hospital. Então é preciso Mas não vai faltar médico, né? Tem que sentar todo mundo que está envolvido nessa situação e pensar numa solução. E não tem outra, que não for dar um salário mais digno para que essas pessoas desenvolvam um trabalho melhor em prol da população. É assim que funciona. Eu vejo muito também, sabe, Ribeirão, população indo muito na Câmara, né? Cobrando, né? Teve os professores, né? Essa questão, eu acho que a população precisa ir mais na Câmara. Está indo muito pouco. Está muito pouco, né? Eles só vão quando há interesse direto daquela categoria. Eles deveriam estar mais na Câmara. Eu falei agora há pouco
que está na hora da população começar a fiscalizar o trabalho dos vereadores. Não é fiscalizar se o vereador está lá para atender o que ele está fazendo na prática, qual o resultado que ele está dando. É ir lá na Câmara e ver o que ele pensa, o que ele discute, para depois, na hora de votar, saber, ó, esse aqui eu não voto porque ele não serve, e aquele lá eu voto porque ele serve. Não julgar porque ouviu falar. É preciso que a população, todas as sessões da Câmara é aberta, que a população esteja na Câmara, inclusive para ver o que os vereadores falam, o que eles pensam, o que eles votam e o que eles pretendem fazer. Porque vai ter eleição daqui a 2 anos, a conversa vai ser a mesma. Agora aparece os vereadores pedindo voto. Não, nós estamos trabalhando lá. Quem não está indo é a população cobrar. Eu acho que a população tem que estar mais próxima. Quando eu falei no início da nossa conversa aqui, que deveria ter mais união em prol de Tupã, isso é uma forma. Cobrança também é união em prol da cidade. Resultado dos políticos tem que ser cobrado. Sabe, Matheus? Todo político ganha para trabalhar. Se todo político ganha para trabalhar, a população tem direito, quem está pagando é a população. Então ela tem que saber se o pessoal está trabalhando direito, está buscando resultado, está dando certo, não está dando certo, e cobrar da gente. Eu talvez seja o vereador que mais atenda pessoas individuais em Tupã, porque eles me procuram falando assim, vereador, vim te procurar, porque falaram para mim que você resolve. Aí o que eu posso, eu resolvo mesmo. E se eu não posso, eu digo para a pessoa, isso não tem como, a lei não permite. A pessoa tem que ser respeitada. Pessoas que estão se assistindo aí, muitos nem me conhecem. Nunca falaram comigo. E às vezes até falam mal de mim sem sequer ouvir minha opinião. Porque ouviu alguém falar. Então é preciso estar mais próximo, a população tem que estar próxima dos políticos. E os políticos têm que estar próximos da população também. Aí dá certo as coisas. É isso aí, ó. Eu vou para a quinta pergunta, depois tem uma pergunta aqui do David Castro e do Odair Virto, tá? Vamos aí, Ribeirão, para a quinta pergunta e chama no 12, hein, Ribeirão? Como você é um político eleito pelo povo e com vários mandatos na sua vida política, o que você define esse sucesso das reeleições? Você pode comentar como conseguir sempre se reeleger a cada eleição com vários candidatos novos que saem para candidatar? Bem, Matheus, eu acho que eu tenho duas importâncias hoje aqui na política de Tupã. Para o novo, eles fazem campanha falando que tem que tirar o velho. Então eles fazem a campanha contra a minha eleição, sim, dizendo que vai renovar e que vai melhorar Tupã. Isso eu vejo isso até positivo. É uma forma, a pessoa não tem proposta, a proposta dela é renovar. Certo? Eu só fui eleito até hoje porque todo emprego é importante. E a pessoa, para ficar muito tempo no emprego, ela tem que dar resultado. Se a pessoa entrar num banco e não der resultado, o banco manda ele embora. Se a pessoa entra lá no frigorífico e não der resultado, o frigorífico manda ele embora. Qualquer lugar que alguém vai trabalhar que não der resultado é mandado embora. E na política não é diferente. Só que a política tem uma vantagem. A cada 4 anos o povo vai julgar quem trabalhou e quem não trabalhou. Então eu acho que a forma mais justa a eleição é a forma mais justa de dizer você está aprovado e você está reprovado. Eu sou aprovado em Tupã, primeiro pela bondade do povo de Tupã, que sabe que eu atendo cada um que me procura. Às vezes reclamam porque fica na fila, porque tem muita gente me procurando. Às vezes eu demoro para atender alguém que está lá na fila, porque eu não posso botar os dois dentro da mesma sala. A gente tem que atender com educação, com privacidade, que cada um tem um assunto diferente. Aqueles que ficam me esperando, às vezes, vocês me desculpem, não é de propósito. Gostaria de atender todo mundo, mas às vezes o tempo não dá. Então eu atendo muita gente, muito. Por outro lado, eu dou resultado. Eu tenho relacionamento em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar que tiver uma oportunidade para buscar resultado para Tupã, eu vou. E eu apresento nas minhas eleições, eu não saio pedindo voto, eu saio prestando conta do que eu fiz. Porque não adianta eu falar mal dos outros, eu tenho que falar de mim, o que eu fiz e o que eu não fiz. Então eu faço reuniões nas minhas eleições, faço um panfleto prestando conta, eu tenho um mapa da cidade das coisas que fiz. Então, toda eleição, o meu mapa vai aumentando o que eu fiz. Aí eu apresento para a população o que eu fiz pela cidade e peço a eles a oportunidade de continuar. E eles têm aprovado o meu trabalho. Isso é aprovação de trabalho. Então, se você falar, mas Ribeirão, mas
Mas por quê? Eu vou dar um rápido feedback para você. Trabalhei para trazer o Instituto Federal. Tem o melhor segundo grau do Brasil. Nós não tínhamos em Tupã e tem mais a escola profissionalizada. Trouxe um pouco tempo para Tupã, que consertou um pedaço do Mercadão, que eu ainda me envergonho de estar feio daquele tanto até hoje. É outra das coisas que eu me envergonho. Mas o Poupa Tempo está aí, foi um trabalho que fiz junto com o Manuel Gaspar e com Orlando Morando, e o Poupa Tempo está lá funcionando para as pessoas. O frigorífico tem 550 funcionários. Trouxe, através do Vacareza, na época que o PT estava no poder, 24 milhões e meio para fazer a máquina de drenagem para acabar com esse monte de inundação que dava aqui. Teve lá na Vila Inglesa, ninguém passava debaixo da ponte quando chovia. Agora passa. Aqui na Marajoara, inundava, agora não inunda mais. E aqui na Caingangues, antigamente inundava tudo. Então, é dinheiro, resultado. Aí você pode dizer, mas Ribeirão não resolveu os seus problemas, não. O projeto da máquina de drenagem é 70 milhões à época, nós fizemos uma parte dele. Então não deu para fazer tudo, porque o dinheiro não dá para fazer tudo. Porque são dois braços do Afonso XIII, direito e esquerdo. Para não acabar, tem que fazer os dois. Isso é demorado. É preciso muito dinheiro. Bom, depois eu trouxe asfalto para os 3 distritos que nós tínhamos, que era uma vergonha. Eu senti envergonhado. Ver Tupã asfaltado, chegar lá nos distritos, todo mundo pagando IPTU e todo mundo andando na terra. Eu consegui dinheiro com o Vadão para asfaltar os 3 distritos. O bairro da Vila Marajoara eu roubei dinheiro para asfaltar inteiro. Esse bairro que nós estamos aqui será recapeado agora. E agora, recentemente, fiz um projeto de lei juntamente com o Paulo Henrique, que nós temos aqui em Tupã mais de 1000 pessoas que têm imóveis e não podem vender, não podem transferir, não podem nem doar para um filho. Porque a lei federal não permite que o cartório transfira um imóvel que tenha menos de 125 metros quadrados. E nós temos aí mais de 1000 proprietários, donos, uma escritura registrada, que queria dar para um filho e não podia, queria vender e não podia, porque o cartório não autorizava. Eu e o Paulo Henrique fizemos uma lei municipal permitindo que em Tupã regularizasse esses imóveis. Então, é uma lei que vai beneficiar mais de 1000 famílias, que o pessoal está vendo agora, talvez nem saiba disso. Nós fizemos faz pouco tempo, faz um mês. Então, pode ir no cartório agora, transferir o seu imóvel para o seu filho, para o seu neto, ou se você vendeu e tem um quantidade de gaveta, pode ir lá transferir, que agora já pode. Aí, ó. Então, são coisas importantes, a população reconhece isso. Aí, se eu for falar tudo que eu trouxe para Tupã, nós vamos ficar falando muito tempo. Mas eu estou dando aqui um feedback para você, para entender por que a população me reelege. Não é porque eu sou simpático, porque eu sou legal. Não, eu sou até briguento demais. Isso aí até me atrapalha às vezes, porque eu falo o que eu penso. Eu não tenho esse negócio de ficar falando só para agradar. Quando a coisa é fora da lei, eu digo isso não pode. Então as pessoas não gostam. Mas eu dou o resultado. O resultado tem na urna. As pessoas vão lá e te reelegem pelo resultado que faz. Isso incomoda muita gente. E aí vem aquele problema, Ribeirão, muitas pessoas falam mal de você. Rapaz, ninguém gosta de vencedor. O pessoal lá, o Neymar é criticado. Só manda até pedrada, o né? critica. E olha que eu não sou nada disso, eu sou apenas um vereadorzinho da cidade de Tupã. Então temos adversários que não se aguentam de ver as coisas acontecerem. E são essas pessoas que quando alguém, o Ribeirão fez isso, aí o cara bota um defeito. Ele nem sabe o que fez. Então é preciso de união, a população precisa se unir. Peraí. O vereador fez uma coisa boa, é o Pedro, vai lá, parabéns, Pedro. É ruim, fala e critica. É assim que tem que ser. Nós não podemos deixar de verificar o que fez e o que não fez o vereador. Porque na urna o resultado vem. Se não fez nada, não vai ter voto. A população não é boba. Ela finge que não está entendendo, mas ela entende de tudo. É isso aí, ó. Tá explicado aí. David Castro, na primeira eleição de Tupã, em 1947, rapaz, foram eleitos 21 vereadores, hein? David Castro aí. Então, e era na época do Getúlio Vargas, né? Olha só. Rapaz, o homem tem que chamar esse homem no 12 aqui, hein, né? Você tem que entrevistar o Davi, ele é um cara que sabe toda a história de Tupã. Tudo que você quiser saber de Tupã, da história política, de tudo, da história de Tupã, ele sabe. Então aí, ó, tá feito o convite aí, David Castro aí, ó, tá bom? O Dair Virtor também, Tupã atende, se não me engano, 9 municípios. Esses municípios ajudam Tupã, Ribeirão? Acho que é em relação à saúde, né? Em relação à saúde. O Dair, é o seguinte, na verdade, nós temos um processo chamado CROSS, aqui da saúde no estado de São Paulo,
que da mesma forma que Tupã atende 9 municípios, Marília está em Tupã e mais um monte de outros municípios. Onde tem especialidade é obrigado a atender e cada atendimento é pago pelo SUS. Então existe a obrigação de atender, não é o município que está atendendo, é a Santa Casa que atende. Então quando a Santa Casa atende um cara lá de Bastos, ela faz o prontuário e o SUS paga para a Santa Casa. Eu sei que o valor é pequeno, está desatualizado, porque o governo federal não melhorou isso aí, porque hoje você paga R$150 para dormir em qualquer hotel. O cara para passar uma noite no hospital deve pagar R$12, quer dizer, é um absurdo. Não dá para pagar nem a lavagem da roupa de cama. Então está totalmente defasado. Mas tem um convênio que é só obrigado a atender. Então, por exemplo, para nascer uma criança hoje aqui em Tupã, ela tem que ser transferida para Marinha, para onde for, o PROS é que decide, ou vai para Ourinhos, ou vai para Marília, ou vai para Assis, certo? Porque nós não temos UTI no Natal. Por que, Ribeirão? Pois é, porque nós não temos, a Santa Casa não tem, e com isso é credenciamento. É um negócio um pouco complicado para explicar assim rapidamente, mas é credenciamento. Por exemplo, parece incrível, mas Herculândia é referência em oftalmo. Então, quando tem algum cara para atender em oftalmologia aqui, é mandado para Herculândia. Então, é dividido os trabalhos de acordo com aquilo que tem. Quando tem alguma coisa mais de alta complexidade, vai para Marília, vai para Ourinhos, vai para Bauru, vai para São Paulo, vai para Rio Preto. Então, é um sistema integrado que aonde vai surgir nas vagas, vai enviando o paciente. Agora, é lógico, o ideal seria nós termos tudo, mas nós não temos. Nós não temos credenciamento para isso. Por exemplo, oncologia, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos referência em Tupã. Um trabalho do Guilherme Mussi, do meu partido, com o ministro à época, Ricardo Barros, também do meu partido, que foi em Marília e definiu que Tupã também seria a referência em oncologia. Então hoje a Santa Casa já tem referência. Mas mesmo assim, a alta complexidade vai para Jaú, ou vai para Barretos, ou para Marília. Então, você tem que credenciar e conseguir esse negócio, você tem que ter estrutura para isso. A avaliação é do Ministério. Então não é porque a Santa Casa não quer, é porque às vezes ela não consegue, não dá conta, não tem equipamento suficiente, não tem o que fazer. Mas o ideal seria ter tudo. E para você ver, vem tantas verbas, né, Ribeirão? Tantas verbas, né? Pois é. E vem e é usada. Por exemplo, Tupã, se você pegar as verbas... A gente não podia estar passando por isso na saúde, né, Ribeirão? Eu falei, nesses 2 anos, só eu com os meus deputados, eu trouxe mais de 2,5 milhões de verba para a saúde. Foi comprado remédio. Agora, recentemente, eu estava discutindo com o prefeito, nós vamos tinha que acabar com a fila das especialidades. Nós temos mais de 5 mil pessoas na fila para fazer uma especialidade. Seja ela de neuro, seja ela de oftalmo, seja, enfim, todas as especialidades. Imagina uma cidade com 65 mil habitantes, tem mais de 5 pessoas na fila. Você acredita que eu falei isso na live do doutor lá, como que fala hoje, que é secretário da saúde, como que fala? Miguel. Doutor Miguel. Então, aí eu estava discutindo com o prefeito semana passada, porque eu tenho uma emenda parlamentar do vereador Ribeirão, que eu destinei para fazer atendimento às especialidades. Ele agora se comprometeu a fazer, e nós vamos fazer ainda esse ano. Vai dar mais ou menos umas 1.500 consultas de especialidades. Só com a verba da minha verba parlamentar. Você imagina só. Eu acho que tem um outro vereador que também vai fazer, vai dar uma limpada. Uma limpada. Mas não vai resolver. Mas é preciso ter mais. Porque, na verdade, a especialidade não é obrigação do município. Aí eu faço uma defesa, eu estou usando essa verba para a população de Tupã, porque o povo de Tupã está na fila de Tupã. Mas essa obrigação é do Estado. O atendimento de especialidade é do Estado de São Paulo, não é do município. Então, nesse quesito, o Caio não tem nenhuma culpa. Nós estamos fazendo um a mais para ajudar o Estado a fazer. Então, porque são coisas distintas. Quando fala aí, tem todo mundo usa Tupã. A Santa Casa, ela recebe dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Ok? Então, todo mundo é obrigado a ajudar a Santa Casa de acordo com a lei. Tupã não é obrigado, mas todo prefeito, desde que eu sou vereador, manda recurso de subvenção para ajudar a Santa Casa, para ajudar a amparar o povo de Tupã. E eu acho mais que correto. Então não é obrigação, a Santa Casa não atende, não é culpa do prefeito. A Santa Casa é autônoma, ela é uma empresa. Ela é uma empresa sem fins lucrativos, filantrópica, e recebe e tem convênios para isso.
Enquanto não tem o atendimento em Tupã, ela é encaminhado pelo CROSS para a cidade que tenha. Ou internação, o cara bateu a cabeça aqui, não tem como fazer cirurgia em Tupã, ele fica aguardando o CROSS, onde tem vaga. Marília vai para Marília, Bauru vai para Bauru, a prefeitura manda a ambulância, leva e acabou. Tá? Hoje tem uma UTI móvel aqui, ô Ribeirão? Então, as UTIs móveis, como é o CROSS, ela não é do município, ela é para atender toda a região. Mas então, deveria exemplo, ter uma aqui, né, Ribeirão? Tá, mas é um problema que falar é fácil, fazer é difícil. Por exemplo, uma UTI móvel você tem que ter dentro dela um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, todos os equipamentos disponíveis o tempo inteiro. Então é muito mais fácil, como nós temos uma integração do CROSS, ter 2 ou 3, ela está onde ela estiver, está em Bauru, tá? Precisou em Tupã, ela vem para Tupã. Ela tem que ir embaixo, ela vai embaixo. Então, não é uma só, tem várias, mas ela não pertence ao município, ela pertence à saúde. Porque é mais fácil. Então, cada um tem a sua, ninguém consegue manter a equipe, aí vai transportar alguém de Tupã para fora e não tem médico para ir junto. E aí, como é que vai? Vai morrer no caminho? Então, a saúde é obrigação do Estado, do governo federal. E, nesse caso de internação, o município não tem nada a ver com isso. Tem só no transporte para levar e buscar. É isso aí, ó. Carlinhos Chororó também tá aqui assistindo. Tânia É bom pintor, se precisar de um pintor, pode contratar. Ó, o pintor aí, ó. Carlinhos Chororó. Grande também Tuti aí, ó. Antônio Bustilho também. Vamos lá então para sexta pergunta, Ribeirão. Estamos na metade do. Qual a diferença em ser político e fazer politicagem? Bom, vamos lá. Eu acho que o cara, para ser político, ele tem que ter um princípio básico. Se ele não consegue servir, ele não pode ser político. Ele tem que ser servir. Quem procura ele tem que servir. Isso é a primeira coisa que ele tem que ter. A segunda coisa, ele tem que saber que ele não vai agradar todo mundo. Se ele entrar na política e não vai agradar todo mundo, ele já começou errado. Porque na política tem adversários. Tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que não gostam de como você trabalha, e tem pessoas que te admiram e que te elogiam. Então você tem que ter esse princípio. O político que dá resultado, ele é aprovado pela população, não é só em Tupã, em todo lugar, sempre. Por quê? Ele tem serviço prestado para mostrar para a população. Politicagem. Quando se fala em politicagem, é enganação. Eu falei agora há pouco com você sobre a questão de redução de vereadores. Quando alguém propõe para reduzir para 13 ou para 11, é politicagem. Porque se a intenção é economizar, vai para o mínimo, vai para 9. Você entendeu? Então, olha, eu vou fazer isso aqui com a população política, eu vou fazer isso para a população ficar contente comigo. Eu sei que não vai dar resultado, mas eu vou fazer porque eles vão ficar felizes comigo. Mas não vai ter o resultado. Isso é politicagem. Vou dar o exemplo das chácaras. Aqui de Tupã, aprovamos um projeto recentemente na Câmara para a legalização das chácaras. E eu fui na tribuna e disse, vou votar favorável, porque eu fiz um projeto igual a esse, mandei para o meu deputado protocolar em Brasília para mudar a lei federal. Essa lei municipal que está aqui hoje, ela não vai valer nada. Eu vou votar porque ela foi copiada do que eu fiz. Aí isso é politicagem, é para dizer para o povo, olha, eu fiz minha parte. Se não der certo, não é problema meu. Isso é politicagem. Você sabe que não vai dar certo e você faz. Então eu disse, a Câmara estava lotada, eu disse, olha, vou votar porque esse projeto foi copiado de um projeto que eu fiz em Brasília. Mas esse projeto em Tupã não vai ter validade. Uma lei municipal não muda uma lei federal. Nossa. Certo? Então esse projeto enganou aquela pessoa. Foram embora. Eu falei, não vai embora feliz, não. Vocês vão felizes com ele. E não vai estar resolvido. Entendeu? Então, fazer politicagem é enganar a população. Porque tem algumas coisas diferentes. Fazer politicagem é enganar a população. Dizer que está fazendo algo que não fez. Dizer que está muito sentido com uma pessoa que ela nem conhece. Isso é politicagem. É lógico que qualquer ser humano você se sente bem ou mal por ele estar bem ou por ele estar mal. Mas você não pode querer ficar demonstrando que não é. Isso é politicagem. E tem a falcatrua, que é outra coisa. Falcatrua é roubo, é desvio. Isso aí é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para os municípios. E quem vê e souber tem que denunciar. Seja cidadão, seja eleitor, ou seja político. Não pode falar aqui, olha, eu fiquei sabendo que o cara roubou, não vai lá na delegacia e denuncia. Vai lá no fórum e denuncia. Você não pode ficar falando que sabe e não fez. Isso é prevaricação, inclusive. Entendi. É isso aí, ó.
É o Dair Virto. O UPA é responsabilidade do município? Bem, o UPA é uma parceria do governo federal para o município, Unidade de Pronto Atendimento. Ele foi feito pelo Estado, ele foi feito pelo governo federal, o prédio, a prefeitura recebe parte de ajuda para fazer, o dinheiro que recebe não dá e nem é suficiente para pagar, e a prefeitura tem que complementar esse dinheiro. Mas eu entendo que o UPA, apesar de ser uma parceria federal e municipal, ele é muito importante, porque evita que coisas pequenas, que não sejam de alta gravidade, vai direto para a Santa Casa, como vivia antigamente lotado. Então, tirando o momento das epidemias, as coisas quando está muito grave, o UPA normalmente não vive lotado. Então, é uma triagem. Chegou no UPA e é muito grave, o UPA já encaminha para a Santa Casa. Não é muito grave, ele já resolve lá mesmo. Então, isso é muito importante. Eu acho que o UPA é uma coisa acertada. Ele custa caro para o município, custa caro para o governo, mas eu acho que é bom para a população. Berão, vamos aí para a 7ª pergunta, tá bom? Estamos aí quase na reta final. Fale sobre sua família e sobre o empresário Antônio Luiz de Souza Ribeirão. Antônio Alves. Alves, perdão. Bom, A gente não é do... eu tenho 2 filhos. Um filho é formado em Direito, tem empresa de fotografia e no ramo de alimentação em Palmas, Tocantins. Adoro, super educado. O Alan, quem não conhece o Alan Gatti aqui sabe o quanto ele é um menino bom, educado, filho exemplar. Adoro ele, porque ele vive a vida dele. Ele é um cidadão que não cuida da vida de ninguém, mas se ele puder ajudar todas as pessoas ao seu lado, ele ajuda. A minha filha, ela é médica no Hospital do Coração de Campinas, ela é do Conselho de Ética do hospital, mora em Valinhos, e ela tem uma clínica em Valinhos de cardiologia. É uma menina exemplar, educada. Meus filhos não têm vício, nenhum fuma, nenhum bebe, nem tipo de vício. E a minha filha tem 3 netos, tem 3 filhos, que são meus 3 netinhos. Eu estive lá agora no Dia das Crianças, levei eles no shopping para comprar presente para eles. Espetacular. Então eu tenho uma família muito boa, sou separado atualmente da minha ex-mulher, casei novamente com a Suelen Thalita, ela tem 2 filhos, moram comigo, a minha sogra mora junto. E a gente continua fazendo o que tem que fazer. Eu acho que o homem, se quer ajudar o mundo, ele primeiro tem que resolver a sua família. Se todo mundo resolver o problema da sua família, o mundo será muito melhor. O que acontece, na verdade, é o contrário. A pessoa quer cuidar da vida dos outros e não cuida nem da família. Aí é ruim. Sim. Então, se cada cidadão pegar... Eu acho que o homem, quando casa, ele tem que pensar assim: eu tenho que fazer filhos melhores do que eu fui. O que é melhor do que eu fui? Dá mais estudo, dá mais condição, dá mais tudo para que ele possa melhorar o mundo. Porque quem melhora o mundo é o ser humano. Se você melhorar todos a sua volta, você está contribuindo para a melhora do mundo. Então, a minha família, eu sou muito feliz com ela. Eu sou separado da minha ex-mulher, não somos inimigos, conversamos, porque nós temos 2 filhos juntos. E leva a minha vida, ela leva a dela e está tudo certo. Empresário, eu tenho uma empresa que poucos conhecem, Tupã, porque eu tenho uma indústria, eu fabrico perfumes para banheiro, mas é vendido só no atacado. A minha marca é Air Flower, vende no Brasil inteiro, tem revendedores de São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, Campo Grande. Onde fica, Ribeirão? Na Rua Estados Unidos, 1660. Aí, ó. E eu tenho uma empresa de assessoria, que é no endereço da minha casa, que eu presto assessoria, inclusive a minha mulher atual, a Sueli Thalita, é engenheira civil e é sócia da minha empresa. Então, eu tenho o meu trabalho e faço política porque gosto. Aliás, meus parentes sempre falam: larga a política para lá e vai ganhar dinheiro. Não adianta você ganhar dinheiro e não ser feliz. Eu gosto de ser político. Eu gosto Você gosta, de né? atender pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto, até pessoas que me criticam, eu entendo. Por quê? Essa pessoa com certeza não me conhece. Eu não faço mal para ninguém. Então, a menos que eu tenha ofendido alguém sem querer, sem saber. Mas quero mandar um abraço lá pro rapaz da cervejaria, lá o Juliano. Abraço, Juliano. Quiser ir tomar uma cervejinha com você, faz tempo que eu não vou. É isso aí. Rose Pietrucci Lug, Simone de Araújo, lá de Sorriso, Marcelo Pio, que amanhã eu tô partindo aí. Chama no 12, Ribeirão. Ribeirão, agora você tá no arquivo confidencial do Chama no 12.
Eu só vou virar um pouquinho a câmera aqui, porque tem dois arquivos, né? Se eu mostrar, o outro rapaz o que tá lá em Sorriso vai ver, então. Então o rapaz vai colocar aqui o arquivo pra gente ver, porque tá na mesma pasta. E se eu focar a televisão, vai, entendeu? Isso é surpresa. É surpresa, tá? Eu posso falar isso porque, gente, essa entrevista aqui, nós não combinamos pergunta, não combinamos resposta. Até o Matheus falou, você topa fazer o toque se não tiver nada combinado. É isso aí, ó. Vamos ver, vamos ali. Põe aí Guilherme. Guilherme, isso. Põe aí Ribeirão, isso. Vira pra lá agora, Ribeirão, pra lá, ó. Eu só tô fazendo porque tem duas pastas e o outro não pode, senão... Tá aí, ó. Aumenta o som aí. Para trabalhar como assessor em seu gabinete. E 5 anos. Falar do Ribeirão é falar de uma pessoa perfeccionista em tudo que faz, mas também é falar de um grande amigo. Eu conheço o Ribeirão já há mais de 25 anos e em 2017 tive o prazer de ser convidado por ele para trabalhar como assessor em seu gabinete. E nesse ínterim aí, já de mais de 5 anos, nós estreitamos ainda mais os nossos laços de amizade, de companheirismo, onde a gente está todos os dias da semana e muitas vezes até em finais de semana. Então, a gente está mais próximo do que muitas vezes até para as nossas famílias. E posso atestar que nós já tivemos muitos momentos de alegrias, conquistas e também, evidentemente, de decepções, angústias, mas sempre munidos de muito companheirismo. O Ribeirão, muitos conhecem somente o lado vereador do Ribeirão, que, como eu disse inicialmente, é uma pessoa perfeccionista, é uma pessoa que procura realmente atender a pessoa naquilo que é o desejo e ele dá uma posição, ele realmente resolve. Se ele não puder resolver, ele vai explicar para a pessoa o motivo de não fazer. Então, muitas pessoas conhecem só o lado Ribeirão dentro das atribuições de vereador, na busca de recursos para Tupã, na busca de parcerias, na busca dentro da sua grandeza como vereador e até dentro do partido, dentro de outros parlamentares, seja na esfera estadual, federal, onde ele busca recursos para tornar Tupã uma cidade melhor. Mas eu posso atestar, o Ribeirão, particularmente, ele tem um lado humano, um lado caridoso, que poucos conhecem, mas eu conheço. E eu posso atestar, o Ribeirão é uma pessoa muito boa. E eu já vi, muitas vezes, não foi uma ou duas, ele atender pessoas, seja naquele problema mais complicado de saúde, certo? Como também, muitas vezes, até um problema social, um problema familiar. E o Ribeirão já ajudou muita gente nesse sentido. Como puder resolver, ele vai explicar para a pessoa o motivo de não fazer. Então, muitas pessoas conhecem só o lado Ribeirão dentro das atribuições de vereador, na busca de recursos para Tupã, na busca de parcerias, na busca dentro da sua grandeza como vereador e até dentro do partido, dentro de outros parlamentares, seja na esfera estadual, federal, onde ele busca recursos para tornar Tupã uma cidade melhor. Mas eu posso atestar, o Ribeirão, particularmente, ele tem um lado humano, um lado caridoso, que poucos conhecem, mas eu conheço. E eu posso atestar, o Ribeirão é uma pessoa muito boa. E eu já vi, muitas vezes, não foi uma ou duas, ele atender pessoas, seja naquele problema mais complicado de saúde,
certo? Como também muitas vezes até um problema social, um problema familiar. E o Ribeirão já ajudou muita gente nesse sentido. Então, meu amigo, gostaria de te dar parabéns. Você é merecedor de muito elogio, você é merecedor de todas as suas conquistas. E eu sei que você tem muitos objetivos ainda na sua vida como um parlamentar, que é tornar Tupã uma cidade melhor. Mas você também tem objetivos pessoais. E eu torço muito para que você conquiste. E conte comigo, meu amigo. Eu gosto muito de você, Ribeirão. Parabéns. Tudo de bom para você, meu amigo. Ribeirão, para mim, Toninho, meu querido irmão, para Tupã, Ribeirão, é uma pessoa que eu sempre admirei, desde criança, muito ativo, muito astuto, com pensamentos rápidos, raciocínio ligeiro, muito trabalhador. Trabalhamos juntos em Ribeirão Preto, numa mesma empresa, uma multinacional, representando como representante inicialmente, depois gerenciando regiões, eu numa região, ele em outra. Em um determinado momento da nossa vida, nós resolvemos montar nossa própria empresa. Trabalhamos juntos durante muito tempo. Posteriormente, ele resolveu entrar na política. Quando ele entrou na política, eu sabia que ele ia entrar para fazer o bem para a cidade de Tupã. Nós adotamos Tupã como a nossa cidade. Meus filhos foram criados aqui e todos eles moram em Tupã e trabalham em Tupã. Ou seja, a nossa família foi muito bem recebida nessa cidade. E é uma cidade que eu admiro e gosto. E o Ribeirão, como político, está na cidade há 30 anos fazendo política, e ele tem uma grande virtude que muitas vezes não é reconhecida. Ele é um político que tem adversários, como todo político tem. Mas quando chega o período eleitoral, após a eleição, ele toma posse e trabalha para a cidade como um todo. De certa forma, para alguns isso até incomoda, mas para a maioria é uma grande virtude que ele tem. E eu admiro ele muito como pessoa, admiro ele muito como político, e é um grande irmão que eu tenho e que eu amo muito. Um abraço, Ribeirão. Olá, pessoal. Passando para deixar um grande abraço ao vereador, meu tio Ribeirão, figura pública de mais representatividade dos últimos 30 anos. A cidade deve muito a uma pessoa abnegada que faz muito pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade. Sucesso, que você continue tendo êxito para o desenvolvimento da nossa cidade, que você seja muito feliz. Grande abraço. Estou aqui para dar essa pequena contribuição para esse arquivo, que merecia milhares de mensagens, para te dizer o quanto te admiro, o quanto você é guerreiro. Você é um exemplo de determinação. Batalhou a vida toda por os seus sonhos sem nunca fraquejar. Deixou em mim esse legado de nunca desistir de nada. Me ensinou a lutar por todos os meus objetivos. Você é aquele tipo de pai que sabe de tudo e sobre todas as coisas, que estava sempre presente e até hoje vem correndo quando eu chamo para poder ajudar a tomar uma grande decisão. Eu sou uma parte muito importante sua. Eu sou metade toda sua. Te agradeço muito por todos esses anos de cumplicidade e companheirismo. Te amo muito. Um beijo no fundo desse coração seu, que é enorme. Oi, meu nome é Ana Laura, eu tenho 10 anos e eu sou a primeira neta do vovô Toninho. Oi, eu sou o Lucas, eu tenho 7 anos. Eu sou a segunda neta do vovô Toninho. Ele adora vir aqui pra casa e quando ele vem aqui, ele ama ir pra piscina. Ele sempre chama a gente pra vir pra cá. E ele ama ir pro mar. Quando ele vai pra praia com a gente, ele enterra a gente na areia, ele se enterra na areia, gosta de jogar a gente até lá em cima e cair na água. E ele também ele é tão fofinho que parece que ele é um bichinho de pelúcia e também a barriga dele parece um travesseiro. Oi, eu sou Luísa, eu tenho 5 anos, eu sou doutora de dragão e também eu sou a neta do vovô Toninho. Ele tem uma barriga tão grande
Tá vendo? O bicho é chorar ou não? Rapaz, quem não chora nesse Chama no 12, né, Ribeirão? Ai. Fala aí, cara, fala aí. Faltou meu filho, você não pegou meu filho, está muito longe. Ai. Fiquei emocionado, porque realmente, você vê, essa minha filha que falou, me deu 3 netos, que vocês acabaram de ver, são pessoas extraordinárias. Eu vou para lá e realmente é muito gostoso. Aliás, cheguei de lá sexta-feira. Fui lá passar o Dia das Crianças e foi muito bom. É bom demais. Aliás, neto é filho 2 vezes, né? Então não tem jeito. E minha filha é maravilhosa, meu filho também. Você gostou então, Ribeirão? Adorei. Então valeu, né? Valeu a pena, né, Ribeira? É isso aí, ó. Quem não fez o homem chorar o Chama no 12, fez o Ribeirão chorar, hein? Mas eu sou emotivo, certo? Tá certo, é isso aí. Vamos aí pra 9ª pergunta. Vamos lá, na final. Vamos indo pra final. Tá tudo certo aí, pode colocar no... Isso. Ô, Ribeirão, no seu ponto de vista, Tupã faz jus como estância turística. Você acha para nossa cidade o título de estância turística, a cidade é beneficiada? Bom, vamos lá. Instância turística, eu lutei para que Tupã fosse. Aliás, quando eu falei que ia fazer transformação, muitos me chamaram de louco, mas eu persisti. Conforme eu disse, com o apoio do prefeito Manuel Gaspar, do Edson Aparecido, nós fizemos o plano da instância turística. O benefício é mais de 3 milhões por ano. Conforme eu disse aqui no começo, o que precisa é de um planejamento de como investir esse dinheiro para atrair turista. Nós esquecemos de fazer a âncora do turismo. Uma cidade turística tem que ter algo que o cidadão levante e fala, vou lá visitar Tupã amanhã, que eu vou lá ver tal coisa. E isso é uma falha da nossa gestão, não é desse prefeito, é de todos. Certo. Se preocupou mais em fazer recap de ruas, fazer placa de trânsito, fazer parque, fazer praça, e esqueceram de fazer algo que atraísse a população. Então, eu acho que tem que chegar uma hora que isso tem que mudar. Porque se você sabe que tem mais de 3 milhões por ano, você pode fazer um planejamento de investimento de 5 anos, numa obra só, de grande vulto, e pelo menos virar algo que vá receber visita de fora. Agora, tem uma nova lei que foi aprovada agora, que além das 70 cidades de instância turística, tem mais 70 que pretendem ser. Então haverá um ranking, através dessa lei, como tem o futebol brasileiro. Todo ano vai subir 3 e vai descer 3. Então, as cidades que não tiverem qualificação para ser instância turística, as piores deixarão de ser e 3 passarão a ser. E nós temos que lutar para que Tupã não perca esse título, porque é perder dinheiro. Porque o cidadão que está fazendo a pergunta pensa assim, Tupã para ser instância turística tem que ser bonito. Não, nós temos que ter dinheiro para fazer Tupã ficar bonito. É o contrário. Se nós perder o dinheiro, perdemos a chance. Então, tem alguns quesitos que são importantes. Tupã dificilmente vai ser uma das 3 desclassificadas, mas hoje já tem uma preocupação. Por quê? A cidade tem que ter primeiro infraestrutura, tem que ter água, esgoto, tem que ter asfalto, e isso nós já temos. Mas nós acabamos de perder uma coisa muito importante para ser instância turística, o aterro sanitário. E nós tínhamos, o Manuel Gaspar fez um aterro sanitário há mais de 15 anos atrás, e ele se esgotou e ninguém tomou providência para fazer o aterro voltar a funcionar. Hoje o lixo de Tupã nós temos que mandar para Quatá. Não tem mais como jogar no nosso aterro sanitário. Até isso, Ribeirão. Então nós perdemos, e é uma obra de grande vulto, uma obra caríssima, que hoje nós estamos jogando dinheiro fora e levando para outra cidade. Imagina você produzir um lixo aqui, que dá um em torno de 70 toneladas dias, Tupã, tá? E tem que mandar transportar para outra cidade. Você paga para levar e ainda paga para despejar. Então, nós tínhamos um aterro sanitário, e um dos quesitos para ser instância turística é ter aterro sanitário, e nós hoje não temos. Então, já temos discutido isso com o prefeito Caio, que ele tem que desapropriar terras ao lado do aterro sanitário, contratar uma empresa, fazer um novo projeto e fazer um novo aterro sanitário, porque aquele lá está interditado pela CETES e não vai ser liberado. Porque não houve o cuidado necessário, no momento necessário, e perdeu o aterro sanitário. E não foi culpa do cara, foi antes do cara. E não foi feito nada no aterro, e com isso o aterro
hoje ele solta churume, ele tem problema, ele tem vazamento, porque não adianta você ter uma aqui, você tem que cuidar dele. Você tem uma casa, se você não cuidar da tua casa, daqui a pouco ela não existe mais. Então, abandonaram o aterro sanitário e isso custa milhões. Porque hoje, o que nós pagamos, deve dar em torno dos 500 mil por mês só para levar esse lixo para fora. Então, dá para fazer um aterro sanitário com uma facilidade grande e parar de gastar esse dinheiro. Vai gastar aqui? Vai, mas muito menos. Certo? Então, eu tenho discutido isso com o prefeito constantemente, que nós precisamos tomar uma atitude urgente para fazer o aterro sanitário novamente existir em Tupã e não perder. Ô Ribeirão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você mais cobra hoje do prefeito dentro da cidade de Tupã? Bom, a gente Cê, cobra... ó, claro e justo. Tá? O que você mais cobra dele? Fala, prefeito, ó. O vereador cobra aquilo que ele é cobrado. A população de Tupã, ela sabe exatamente o que Tupã precisa. Nós precisamos de uma melhor saúde, nós precisamos de uma melhor educação. Ah, mas nossas escolas são boas. Não é só isso, nós precisamos de mais formação dos professores, melhor salário do professor, mais motivação para dar aula. Nós precisamos e temos uma cidade que tem a obrigação de gastar 25% em educação, tem que saber usar melhor esse dinheiro, para usar principalmente no investimento, em treinamento para professor, em salário de professor e em estrutura das escolas. Não é só prédio, é fazer tudo para a criança se sentir bem na escola. É uma coisa que a população reclama e que tem que ser mudada. Outras coisas que ele tem que reclamar é a questão da saúde. Por volta e meia nós temos aí reclamação, não pode ter qualquer coisinha que tenha aí. Por exemplo, você falou o negócio da pediatria, tem que fazer uma reestruturação salarial para médico, tem que pagar melhor, não adianta ficar discutindo, ele não merece. A outra cidade paga e vai embora. Salva vidas, né, Ribeirão? Não, é porque a outra cidade vai pagar e ele vai embora. Vai embora. Então é preciso fazer. Ou então o cara mora aqui mesmo, mas não quer trabalhar na prefeitura, porque não compensa para ele. Então é preciso começar a pensar em uma reestruturação de melhor ganho para o médico, melhor estrutura de trabalho, para a população ser melhor atendida. Exatamente. Isso aí são coisas que é o que mais acontece em Tupã. E o outro problema é ter um planejamento mais a longo prazo. Essa história da instância turística nunca foi levada a sério por Tupã. Eu fiz um trabalho duríssimo nesse negócio aí. Tive que enfrentar vários problemas. Tive que enfrentar o Termas fechando, o Termas abrindo, o Termas fechando e virando instância turística. Mas não houve um planejamento a longo prazo. É preciso ter. Nós não podemos ficar assim, cada prefeito que entra muda o rumo da coisa. Um faz praça, o outro faz teatro, outro faz, como é que chama aquele? Parque indígena. Pô, é uma brincadeira, umas coisas que não é sério. Não está certo isso. É jogar dinheiro fora. A população não usufrui disso. Então é preciso pensar em planejamento a longo prazo. Nós precisamos de pensar a longo prazo nisso. É preciso fazer novo parque industrial do Tupã urgente. Nós não temos hoje parque industrial para trazer empresas de fora, que já é difícil ter empresa para vir. Imagina se você não tem nenhuma terra para dar. Quer dizer, aí fica mais difícil ainda. Então tem que ter um planejamento macro. Micro é do dia a dia, que o cara faz todo dia. Só corre aqui, só corre ali. Mas tem que ter um planejamento a longo prazo. Pensar em coisas maiores. Né? Eu acho que Tupã, se quiser trazer empresas para cá de verdade, não adianta dar o terreno, tem que dar o barracão. Ah, é usado, como é que eu vou fazer isso? Fazendo. Você dá um, dá outro, vai dando, vai fazendo. Porque o que vem de emprego, o que vem de dinheiro para gastar com os funcionários no comércio, paga imposto, volta à prefeitura também. Uma coisa puxa a outra. Sim. Então tem que ter ousadia. Se nós quiser todo mundo fazer igual, se todas as prefeituras fizerem a mesma coisa, nós não vamos fazer nada. Essa é a questão, tem que ser ousado, tem que acreditar no difícil. Se você for fazer só o que é fácil, todo mundo faz. Por isso que em muitas cidades é assim. Entra um prefeito, faz o que o outro fazia, aí entra outro, faz o que o outro fazia, e a cidade nunca vai virar nada. É isso aí, Ribeirão. David Castro, não há momento mais divino que de colher vida, protegendo vida. É isso aí, ó. Ribeirão, você falando disso daí, a próxima pergunta, a 10ª, tá? Nessa longa vida política, algum dia passou na sua cabeça de candidatar a prefeito ou vice-prefeito?
Você acabou de falar em ousadia, certo? Agora eu te pergunto pra você, Bom, que eu quantos anos você tem de mandato de vereador? 30 anos. Não chegou a hora de você ser prefeito? Bem, primeiro, quando o Carlos Messa foi candidato a deputado, a Rádio Tupã me entrevistou e falou: o que você acha do Carlão ser deputado? Eu digo: eu acho que não vai dar certo. Mas por quê? Porque ele está acostumado a dar ordem, a mandar, a assinar, a fazer, a ser executivo. Ser legislador é 1000 vezes mais difícil do que ser prefeito. Primeiro que você convive com os diferentes, você tem que conviver, você tem recessão toda semana. Você tem que discutir com o cara que pensa diferente do você tem que convencer o cara que aquilo está errado, ou que aquilo está certo. Então, ser legislador é a parte mais difícil que tem. E eu sempre gostei desse desafio de ser legislador, de chegar numa Câmara Municipal e convencer a fazer projetos ousados, de buscar resultados ousados, de discutir com os diferentes, de entender e aceitar a opinião divergente. Porque quando o cidadão não aceita opiniões divergentes, ele não pode ser político, porque é da divergência que faz a convergência. Então eu sempre botei como objetivo, primeiro que eu não queria ser político, depois que eu entrei, eu consegui ver, já no meu primeiro mandato, Matheus, eu consegui ver que eu poderia ser útil como vereador. Meu primeiro projeto de Tupã foi escrever o nome das ruas no poste, que é uma coisa tão simples, né? Para quem não tem, né? Porque ninguém tinha. Aí nós sugerimos ao Jesus Guimarães que escrevesse o nome das ruas em cada esquina do poste para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a vida do correio, a vida do fórum, a vida da pessoa que vem de fora, que depois de pronto, isso é a mesma coisa que nada. Aí todas as cidades da região copiou o nosso projeto. Naquela oportunidade, falou: nós não podemos fazer, que o poste é da EVP na época, do Grupo Rede. Eu falei: não tem problema, vou fazer uma reunião pena, vou lá pedir autorização. Porque não é porque tem dificuldade, você tem que ir lá pedir, né? Aí, tá aí, é um projeto que até hoje é útil para a cidade inteira. O Correio agradece, a loja de comércio agradece, o fórum agradece. O Itamar que faz, né? Não, só acho que os prefeitos têm que fazer, porque tem lugar que está pagado não faz. Quer dizer, aquela história, não é fazer uma vez, é fazer e cuidar. Então, Caio, você tem que recuperar isso aí, ó. Tem bairro que está tudo apagado, não pode. Isso é uma marca que nós fizemos. Nós somos pioneiros no estado de São Paulo com o nome nos postes. Lá na Paulista é feita uma placa em cada esquina com o nome. É caro, não pode estar lá, é só escrever. É moleza fazer. Então você começa a perceber que você pode ser útil. E a segunda atitude foi fazer o parque da microempresa aqui, ó. Nós tínhamos aqui a fábrica da Ração Dutra, que faliu. Eu falei: Jesus, vamos comprar isso para distribuir em terreno para os empresários. Ele falou: mas não tem dinheiro, isso é muito caro, é do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tomou. Vai lá no Banco do Brasil e negocia. Comprou para pagar em 5 anos. Olha lá, quantas empresas estão lá hoje instaladas lá? Está lá, Jamar, um monte, tem o Cato, tem um monte de empresas instaladas lá. Quantos empregos estão trabalhando ali? Vai lá, tem mais de 200 pessoas trabalhando. Era o quê? Era um mato, era um barracão abandonado. Compramos, passou 5 anos, pagou, está lá, é a cidade que usa. Abriu rua, fez lotes, lá tem a Beolímpia, tem várias empresas gerando emprego. Então você tem que ter essa visão. Aí eu pedi fazer incubadora de empresa. A primeira incubadora de empresa foi eu que trouxe também. Segunda incubadora foi eu também. Fui lá, copiei de Penápolis, que era melhor que a nossa, fizemos outra. Então você pode ser útil também como vereador. E eu nunca quis ser prefeito porque eu gosto de fazer essa política de relacionamento, de falar com o deputado, de falar com o secretário, de ver como é que o mundo lá fora é. Não adianta você ter um vereador que só fica sentado aqui em Tupã e não conhece nada. Como é que você vai inovar se você não conhece nada? Você tem que conhecer as coisas. Então eu sempre quis ser parlamentar. O meu sonho eu não consegui fazer. Eu queria ser deputado. Eu seria muito mais útil do que sendo prefeito. Aí, ó. Porque aí sim, se como vereador eu consigo fazer algo com a cidade, como deputado eu posso fazer para várias cidades. Eu posso fazer atitudes que vai servir para o estado inteiro. Só que eu tentei e não consegui, porque o dinheiro sempre fala mais alto na hora de uma campanha. Até os amigos na hora da campanha falam assim: não, o fulano está me pagando mais. Quer dizer, então não temos união, nós não vamos ter e pronto, perdemos. Agora, eu não posso dizer nunca serei.
eu tenho objetivos, eu queria ser vereador, deputado. Prefeito, eu nunca quis ser. Ainda não cheguei à conclusão de ser. Se um dia, Deus quiser, vai ser uma decisão de Deus. Eu nunca quis isso para minha vida. Tá explicado aí, bem explicado aí, né? Vamos aí para a 11ª pergunta, falta mais uma e a mensagem final. Vamos lá, Ribeirão, 11ª pergunta, chama no 12, hein? O que você tem feito para nosso esporte em Tupã e quais são os seus projetos relacionados no esporte, principalmente no esporte infantil, para tirar nossas crianças das ruas e ficar longe das drogas e das coisas ruins que a vida infelizmente convive com nossas crianças, que é o futuro da nossa cidade. Bem, eu sempre tive participação direta no esporte e nunca vai deixar de ser. É uma coisa que eu gosto, acho importante para a sociedade, importante para as crianças. Nós fizemos, sempre ajudei o Tupã Futebol Clube, já fui presidente, sempre que tem problema na Federação Paulista ou em São Paulo, eu vou lá e ajudo a resolver. Independente de quem quer que seja ser o presidente, para mim não faz diferença, é o Tupã, não é a pessoa. Esse ano passado, eu fui procurado pelo Kel e o Amarildo e o Cirção, que eles queriam fazer uma liga, que o Tupã perdeu a liga por motivos objetivos e claros. A liga de Tupã foi multada pela Receita Federal, porque recebeu dinheiro da prefeitura, isso aí está nos autos dos processos. E na hora de prestar conta, eles faziam os pagamentos para os árbitros, bandeira, o recibo, e não recolhia INSS. Quando a prefeitura foi fiscalizada, a fiscal multou o Tupã Futebol Clube, a Liga Municipal, e ela foi inviabilizada. Eu estou até falando isso aqui para esclarecer que pessoas falam um monte de besteira por aí, sem saber nem o que está falando. Sim. Fulano acabou com a Liga. Não, quem acabou com a Liga foi a inviabilidade pela multa que recebeu da Receita Federal por não pagar INSS. E hoje, se for ver, nem deve mais porque está prescrito. Mas de qualquer forma, esse foi o motivo que fechou. Me procuraram pedindo para que a gente fizesse uma liga nova, regional. Eu ajudei a fazer, junto com o Paulo Henrique, inclusive, e eles já disputamos. Arrumei patrocínio esse ano para disputar o campeonato regional amador. Inclusive, hoje começou o estadual. O João Ramalho, né? João Ramalho. Eu estava lá dentro do campo fazendo a live. Hoje ele estreou no campeonato, só foi possível por causa do campeonato que nós fizemos aqui. Entendi. Além disso, eu arrumei um patrocinador para fazer um curso de árbitro para Tupã, que foi formado 34 pessoas. E nós não tínhamos, 2 anos de pandemia, não tinha mais árbitro. Os que tinham ficaram velhos, engordaram, não ia mais ser mais árbitro. Então tinha que buscar árbitro de fora. Então fiz um curso gratuitamente para que todos pudessem ter oportunidade. Além de arrumar o patrocínio para o curso, também arrumei o patrocínio para dar uniforme. Cada árbitro recebeu lá um uniforme para ele ser árbitro. Então, uma forma de ajudar. E logo em seguida, juntamente com a Liga, nós ajudamos e incentivamos a fazer o campeonato infantil que está acontecendo atualmente. É um campeonato regional e infantil, porque as crianças de Tupã, porque as pessoas às vezes assim, mas para que o cara vai jogar lá embaixo, jogar lá em Oswaldo Cruz? É porque uma criança que está numa escolinha de futebol de Tupã, se ela treinar todo dia e não tiver competição, daqui a pouco ela enjoa, não quer saber mais disso. O ser humano, desde cedo, ele quer ser competitivo. Então, é preciso que haja disputa para ter motivação. Então, nós fizemos, eu falei, vamos fazer um campeonato regional, porque aí essas crianças que treinam de segunda a sexta, chega no fim de semana, vai disputar um campeonato. Exato, dá mais ânimo, tem né? Motivo. Tem motivo. Então, isso é importante. As pessoas dizem, então, mas para que viajar? Porque se não tiver essa disputa, daqui a pouco as crianças ficam tudo no celular, fica tudo no computador, ninguém vai jogar bola mais não. Então, você tem que estimular as crianças a fazer isso. E o campeonato está indo bem, nós temos aí 3 escolinhas de Tupã participando, com mais as de fora, e está tendo um campeonato funcionando permanentemente, isso é muito importante. Não adianta falar que vai ter uma escolinha se ela não for disputar nada. Então, isso é o que a gente faz. E por último, o Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga, desde muito tempo, precisa de um sistema de irrigação automática. A minha emenda parlamentar desse ano, eu já pedi para a prefeitura comprar o dinheiro da minha emenda para colocar lá no estádio, a irrigação automática. Por quê? Nós só temos um estádio. Tem outros campos, mas todo mundo quer ver o estádio.
Aí não pode jogar porque a grama está seca, porque a grama está acabando, então você tem que irrigar. Acabou o jogo, tem que irrigar, outro jogo tem que irrigar, como todos os campos do Brasil faz. Então, você que está nos ouvindo aí e gosta do esporte, a prefeitura vai fazer irrigação com a verba da minha emenda impositiva e nós teremos lá irrigação automática no estádio Alonso Carvalho Braga, que é uma forma da gente ajudar o esporte. Não adianta você ter um time e o campo está ruim, então precisa do campo estar bom também. E nós estamos aí. Futebol amador, né? Você viu que tudo, grande. Tudo. Amador, veterano, Sim. varziano, infantil, juvenil, tudo isso tem que ter. Nós não podemos, aliás, nós temos o dever de arrumar atividades para as crianças que tira elas da internet. Porque a internet é bom, mas é perigosa, inclusive para a criança. Então você tem que dosar, você tem que ter outras atividades. Porque, mas meu filho só fica no celular. O pai não tem tempo, o dia inteiro tem que estar fazendo no celular, não. O celular é um mundo aberto. Então é preciso de ter as escolinhas, os professores orientando, dando disciplina, aprendendo a conviver em grupo. Isso é importante para o crescimento da sociedade. E tem todo o respaldo, né? De ônibus, tem... Então, ônibus aí é uma questão que sempre dá problema. Por quê? Por quê, Ribeirão? Tem um Porque- ônibus próprio para o esporte Então, aqui? A prefeitura, logicamente, não vai negar um ônibus para uma escolinha. Às vezes acontece, eu cheguei a pagar aí porque negaram. Mas, de qualquer forma, é preciso que a prefeitura, se ela não tem ônibus para o esporte, a Secretaria de Esporte, ela deveria fazer uma licitação e comprar, por exemplo, eu vou falar um número aqui aleatório, 50 mil quilômetros por ano e falar para a Secretaria de Esporte, esses 50 mil quilômetros aqui é para o esporte. Vê o planejamento, é o que você tem, se vira aí. Pelo menos não fica todo fim de semana com problema. Porque você terceiriza o serviço e não tem dor de cabeça. Exatamente. A hora que o secretário fala assim, eu preciso gastar mais, fala, não, equaliza, se vira. Se tem muita atividade, dá uma diminuída, acerta. Faça de uma forma que você consiga fazer isso aí. Mas tem que dar autonomia para o secretário fazer isso. Não pode toda semana ficar dependendo do secretário da educação, para liberar um ano da educação, para fazer o transporte, aí ele não quer liberar porque não sei o quê, aí fica aquela confusão. É preciso ter, aquilo que eu digo, gestão é isso, é ter planejamento. Você sabe que vai ter as escolinhas, você sabe que tem os veteranos, você sabe que tem o amador que vai viajar, e você chega na hora que está correndo na sexta-feira atrás de ônibus. Isso aí é falta de planejamento. Porque dinheiro tem para isso. Tem dinheiro. Então tá bom, então. Vamos aí para 12ª pergunta e a última, Ribeirão. Para quem você chama no 12 e para quem você não chama no 12? É tipo para quem você tira o chapéu e para quem você não tira. Vamos lá. Seja franco e sincero. Você vai perguntar às pessoas ou eu que Não, você que escolhe. Para quem você chama no 12 e você dá O risada. primeiro que eu chamo no 12 é você, né? Tem coragem de fazer um programa desse, tem patrocinadores, tem audiência, você tem que chamar você no 12. Você é bom. Obrigado, Ribeirão. Olha, vou falar, vindo de você aí. Porque as pessoas às vezes falam de longe, mas não vê o resultado. Não é qualquer um que faz um negócio desse aí, dá certo. Muito Você obrigado. sabe disso. Agora, tem muitas pessoas que eu poderia chamar no 12. Eu basicamente, a minha vida política, o Juninho falou aqui umas coisas minhas, ele esqueceu de falar uma coisa importante. Eu não atendo as pessoas pelo que ela fala, pelo que ela faz ou pelo que ela é. Eu atendo porque ela precisa. Então, para mim, não importa se a pessoa falar mal de mim ou se ele não fala bem de mim. Se ele for me procurar, seja ele que falou mal de mim na cidade inteira e precisar eu puder ajudar, eu vou ajudar porque é minha obrigação. Eu me sinto bem em servir. Porque 90% das pessoas que falam mal de mim, Matheus, você que está nesse meio aí, não me conhecem. E eu, Eles então? ouviram falar que alguém falou e não faz. Aí eu fico sabendo que a cidade é pequena e as pessoas esquecem. E quando ele fala mal de alguém no bar, do lado tem alguém que te conhece que vai te contar. Com certeza. E eu não me magoo, sabe por quê? Poxa vida, se eu me escolhi ser político, eu tenho que ter a paciência de ser criticado. Certo? Então, não adianta eu falar, mas se o cara está te criticando, você não vai... Rapaz, se eu não fizesse atividade, eu não seria político. É melhor lembrar de mim do que esquecer. Certo? Porque muitas vezes as pessoas falam. A pessoa às vezes fala, torce para o Ribeirão perder a eleição, mas sabe o que eles fazem? Eles ficam falando de mim o tempo inteiro, eu ganho. Porque o povo lembra que eu existo. Certo? Então,
Eu tenho muitas pessoas que eu poderia chamar no 12, mas eu gostaria que você fizesse essa pergunta, porque eu não chamo no 12, nem o Lula e nem o Bolsonaro. Certo? Nenhum dos dois eu chamo no 12, porque eu acho que para o Brasil nós merecia coisa melhor. Eu chamo no 12, por exemplo, o Manuel Gaspar, o saudoso Manuel Gaspar. Para mim, o melhor homem político que eu conheci em Tupã, em toda a minha vida. Foi o melhor prefeito, não é porque apareceu não. É porque ele sabia ouvir as pessoas. E o político que não sabe ouvir as pessoas não serve para ser político. Porque o político não sabe tudo. Ele tem que compartilhar as informações. O Manuel, você chegava nele com a ideia e... mas nunca pensei nisso não. A ideia é boa, vamos mexer com isso? Vamos, pronto, acabou. Agora tem pessoas que você chega e fala de um assunto, eu não gostei disso não, daqui a pouco ele está fazendo sozinho. Então não dá certo. Então, eu não gostaria de expor pessoas e falar de ninguém. Se você me perguntar, as pessoas me batem e pronto. Fulano, perguntando, não faz, respondia. Para mim escolher fica difícil. Eu falei bem hoje do ex-juiz Siciliati. Sim. São pessoas que participaram. Chamo do 12 o Vadão, que é um grande gerador de emprego. Eu chamo do 12 o Morelato, que é um grande gerador de emprego. O Romildo, que é o maior produtor de amendoim, do mundo, é de Tupã. Eu chamo o Salgadinho no 12 porque ele faz o bem para a cidade, porque ele faz a diferença, ele entra, ele enfrenta, ele é corajoso. Então tem um monte de pessoas, eu não vou me esquecer de falar de várias pessoas, porque quando você vai lá no Raio Rio para ter bota o nome da pessoa, se você quer que escolhe, é difícil. Mas de qualquer forma, tem muitas pessoas boas. Eu acho que a cidade de Tupã, eu falei aqui, falta união, mas se tem uma coisa que Tupã tem de bom, é o povo. O povo de Tupã é bom. O povo de Tupã é acolhedor. Você viu meu irmão falando? Nós chegamos aqui, fomos recebidos por todos, nunca tivemos problema. Eu só tive problema quando eu entrei na política. Antes da política, eu só tinha elogio. Então o povo de Tupã é acolhedor, o povo é bom. E eu também, quando eu viajava não tinha problema. Eu fiz o Chama no 12, criei uma... Ribeirão, você nem faz ideia, Mas cara. ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Você Exato, não sabia disso? Exatamente. Então, na prática, eu acho que a cidade de Tupã, o povo de Tupã é bom, o povo é trabalhador, o povo é ordeiro. Você vê uma cidade boa, uma cidade que tem 99% de asfalto, 100% de água, não, 99% de água e esgoto, uma cidade boa, uma cidade que, o pessoal que reclama da saúde, eu também reclamo que tem que melhorar, mas de qualquer forma, quando você vai com uma cidade grande, você percebe que Tupã atende bem. O povo de Tupã é muito bem atendido. É lógico que às vezes falta equipamento, falta mais especialista, mas a atenção que a Santa Casa dá é espetacular. Agora é lógico que às vezes quando está muito lotado, é muito problema. Tem que levar que do outro lado também, os médicos, é ser humano também, está estressado, a enfermeira também. Quer dizer, é todo um sistema. Então, dessa forma, eu acho que a cidade de Tupã eu só tenho a agradecer. Agradecer a cidade, agradecer a confiança que eles me deram, vim de fora. Meu apelido é Ribeirão, eu vim de Ribeirão Preto. Certo? Então, e me elegem e apoiam o meu trabalho, porque eu faço um trabalho porque eu gosto de Tupã. Tudo que eu puder fazer para a minha cidade, eu vou fazer. Então, isso aí é ponto de honra. Não importa quem vai elogiar e quem vai criticar. O importante é estar com a minha consciência tranquila e fazer o melhor para a minha cidade. Eu me propus a ser político, então eu tenho de ser político bom. E quem é político bom? Político que dá resultado. O que não dá resultado não presta. Tá certo. É isso aí. Verão, estamos finalizando aqui. Queria agradecer a oportunidade que você me deu aí, esse espaço, tá? Que você continua sendo essa pessoa, esse cara aí, esse família, né? Chorão, né? Que você vem fazendo por Tupã. Tupã precisa, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem. As pessoas estão assistindo, depois vão assistir, que já assistiram, né? Hoje tem o debate político também, deu um pouco de caída aí. A mensagem que eu quero deixar para o povo de Tupã, primeiro, é esperança. Esperança que as coisas possam melhorar. E lembrar, hoje tem um debate, você acabou de falar. Debate, isso. Falar para você que está me ouvindo aí, ó. Ninguém lá de cima sabe que nós existimos aqui embaixo. Nós temos que parar de brigar aqui embaixo. Brigar por causa de política. Separando o Brasil, separando família, separando por causa de política. Amigos brigando, discutindo. Não resolve nada. Quem manda lá em Brasília é o Congresso.
seja Bolsonaro ou Lula, é o Congresso que manda. E quem escolheu o Congresso fomos nós, o povo. Então não adianta falar, o cara não pode ir lá e fazer acordo, ele vai ter que fazer acordo, seja Lula ou Bolsonaro, acabou. Quem faz o Brasil ir para frente é nós que trabalhamos. Não é presidente da República, não é governador de São Paulo. É nós, é a população. É o pequeno empresário, é o microempresário, é o trabalhador, é aquele que ganha. O cara que mais ajuda o Brasil é o salariado. Porque ele ganha o salário e gasta tudo, ele nem guarda. E quando ele gasta, ele está gerando novos empregos. O dinheiro está circulando. Então nós temos que acordar que essa briga política é muito ruim para qualquer lugar do mundo. Quando você tem uma divisão política, isso não presta. Eu falei que Tupã teve um período de divisão política que atrasou Tupã. Agora nós estamos com a divisão no Brasil. Vote em quem você quiser, vai lá e vote em quem você quiser. Qualquer um que ganhar vai ter que negociar com o Congresso. O Congresso tem 513 deputados e 81 senadores. Eles representam os partidos do Brasil. Eles podem aprovar ou desaprovar qualquer coisa. Então, o presidente do Brasil ele tem que ter habilidade para negociar com o Congresso. Negociar não é negociata não, é negociar trabalho, projeto, espaço, importância, porque o deputado também quer ter importância. Assim como o vereador quer ter importância, o prefeito quer ter importância. Então, esqueça essa briga que está aqui embaixo. Graças a Deus, nós tivemos um primeiro turno aí, o Herdeiro, a cidade do Tupã é boa até nisso. Não teve uma crítica, não teve uma briga, não teve uma discussão. É isso que tem que ser. Mas nós temos que parar de ficar brigando com os amigos por causa de política. Sabe por quê? Não pode ter política de estimação. Exatamente. Porque o dia que ele cair, como é que você vai fazer? Então, minha mensagem é de esperança, amor, paz e vamos tocar para frente. Quem ganha a eleição lá em Brasília, nós vamos ter que trabalhar do mesmo jeito aqui embaixo. Não vai mudar nada. Você vai continuar fazendo chama no 12, eu vou continuar na minha indústria, e nós vamos ter lá, se você que está me ouvindo aí que trabalha de comercial vai continuar trabalhando, ninguém vai resolver a tua vida. Então não fica perdendo tempo brigando por causa de política. A minha mensagem é de esperança, união e paz. Ribeirão, muito obrigado, tá? Foi uma ótima entrevista, ótimo esclarecimento aí para a população de Tupã, região e Brasil inteiro. Tá bom, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, te dá muita sabedoria, muita paz e muita união. E chama no 12. Obrigado, Ribeirão. Boa noite. Fica todos com Deus. Até a próxima.